Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima noite. 8 da noite, mais 34 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, no ar. Mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior para mais uma jornada esportiva. Estreia da Macaca, estreia da Ponte. Ponte Preta, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte estreando na Copa do Brasil. Primeira fase, Copa do Brasil.
Ponte Preta e Fluminense Esporte Clube. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado de André Luiz, o nosso repórter feliz, de Frank Francisco, o nosso comentarista, sempre de carona com o Frank, do Felipe Marques, com a equipe técnica mais técnica do rádio e também da internet. Mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. E claro, ao seu lado, torcedor de futebol. Grande abraço para você que está ligado conosco. 8 da noite, mais 36 minutos. 8h36. Hoje quero abraçar aqui, daqui a pouco a gente vai dar as boas-vindas, né? Porque o pessoal, pelo que eu recebi aqui de informação, vai entrar com a gente por volta das 9 horas da noite. Mas quero dar as boas-vindas aqui para o pessoal da Rádio Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí. Toda a equipe lá do Gil Bala, o J Bahia, o Felipe Pedro, a mais popular de Teresina, vai estar conosco também. Então, teremos aqui a incumbência de transmitir. Vou falar aqui na abertura, né? Porque na abertura estamos falando de Ponte Pretano para Ponte Pretano, mas teremos a incumbência também de mostrar este jogo para o pessoal lá do Piauí, da Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí. Que bacana, que prazer poder empunhar aí e falar no microfone da Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí, para este jogo. Fluminense, Ponte Preta, Ponte Fluminense, jogão de bola que você vai conferir daqui a pouco. O jogo está marcado para as 9h30 da noite desta terça-feira, último dia do mês de fevereiro de 2023. Fevereiro, ó, já foi, né? Deu no pé. Obrigado, fevereiro, que venha março com muitas alegrias. O torcedor da Ponte não tem muito o que reclamar, né? Do mês de fevereiro. Pelo contrário, um mês com muitas vitórias. A bola vai rolar no estádio Lindolfo Monteiro. Capacidade para 5.144 torcedores na capital Teresina do Piauí. A bola rola e você, torcedor de futebol, se liga comigo com todo o timaço de esportes dos canais Futebol Interior. Para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier Comunicação Integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo você que está com a gente no canal do YouTube, na internet, a nossa plataforma única a partir de agora, o YouTube do Futebol Interior. No rádio, no canal de áudio, você pode conferir a gente no Radiosnet, no TuneIn, no CX Rádio e no aplicativo da Rádio Futebol Interior também. É só procurar aí nas lojas virtuais do seu celular e também no site futebolinterior.com.br/rádio. A partir de agora, valendo prêmio para você que participa da nossa jornada esportiva. Tem um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, a sua barbearia na Rua dos Alecrins, 46, no Cambuí. Final da jornada esportiva, tem sorteio, participe com a gente no YouTube, na nossa live e também pelo WhatsApp, o 989-89-3526. 8 da noite, 39 minutos, hora de girar os destaques da jornada esportiva. Portanto, hora de escalar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Entra em campo pela Copa do Brasil 2023 para jogar contra o Fluminense, campeão piauiense, hein? Vem com tudo, líder do campeonato piauiense, já classificado para a próxima fase. Ponte e Fluminense. A bola rola às 9h30 da noite. Vamos começar aqui com o destaque da Macaca. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Para destacar na Ponte, os canais Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva, viu, André? Grande abraço para você. Ótima noite, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Borsato. Forte abraço a você, a Frank Francisco, também ao Felipe Marques, Lucas de Souza. Um abraço muito, mas muito especial, você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior.
é a Associação Atlética Ponte Preta, que vira a chave. E agora é correr atrás de din-din, de grana, de dinheiro. Copa do Brasil 2023 em sua primeira fase. A Macaca, que vem de vitória jogando pelo estadual, Série A2 do Paulista, no último sábado, 2-0 diante da Lemense na cidade de Leme, virou a chave e hoje busca uma vitória ou um empate importante que classifica a Macaca à próxima fase da Copa do Brasil, segunda fase, onde a Macaca, caso passe, deverá enfrentar o Brasil ou Cordino, o Brasil de Pelotas, ou Cordino do Maranhão. Mas busca essa noite diante do Fluminense Esporte Clube, na cidade de Teresina, no Lindolfinho, no estádio Lindolfo Monteiro, uma boa participação, uma boa presença aí dos seus jogadores para que a Macaca possa aí classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos deverá ter aí, ele terá força máxima, exceto o Meia Elvis, lesionado, fica de fora. Com isso, Felipinho ganhou a preferência do treinador no meio-campo, deixando Júnior Tavares e Cássio Gabriel como opção no banco de reservas, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o primeiro destaque da Ponte. Filipinho, hein, no meio campo da Macaca. Daqui a pouco o Frank Francisco vai comentar. E o adversário da Ponte, hein? E o vaqueiro, o tricolor do Piauí, time da capital piauiense, o Fluminense Esporte Clube. O que você destaca do tricolor do Piauí, hein, André Luiz? É o Fluminense Esporte Clube da cidade de Teresina, como você bem disse, líder do campeonato piauiense de 2023, vem de vitória, jogando no último sábado por 2-1 diante do Coriçaba, na cidade de Teresina. É líder desse campeonato com 23 pontos ganhos. Quanto ao time, o técnico Eduardo Santos terá 3 desfalques. O ala direito Jean, o atacante Denis e o volante Elivelton, todos lesionados. Com isso, Lucas Manga entra no meio-campo no lugar de Riane. Gabriel, ele entra no lugar aí do Natan. E também o jogador Mateusão entra no lugar do Rômulo, além do Pio. Aí o artilheiro, o destaque dessa equipe são as esperanças de gols do Vaqueiro. Daqui a pouco, 21h30, diante da Macaca, Carlos Corsato. Legal, André Luiz, o nosso repórter feliz, 8 da noite, mais 43 minutos. 8h43, 9h30 da noite, a bola rola para Fluminense e Ponte Preta. Estreia das equipes na Copa do Brasil 2023. E para comentar este jogão de bola, a Rádio Futebol Interior, os canais Futebol Interior, tem ele, Frank Francisco. sempre de carona com o amigo Frank Francisco. Como vai o amigo? Tudo bem, Frank? Grande abraço para você, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Nação Ponte Pretana, boa noite, André Luiz e o mago dos botões aqui, Felipe Marques. Galera, muito boa noite a todos vocês. A expectativa aqui, Carlão, de um jogo bacana, gostoso de assistir. Eu gosto desses times que a gente não vê normalmente, Carlos. Espero que a gente tenha realmente uma boa partida lá, uma arbitragem condizente com o tamanho e a responsabilidade que uma Copa do Brasil hoje alcançou. Porque, por exemplo, para a Ponte, Carlos, eu acho que a Copa do Brasil, aonde a Ponte puder chegar, tem que ser alcançável. Essa é a realidade da Ponte Preta hoje, financeiramente falando. E acredito que o Fluminense não seja nada diferente, Carlos. Imagina o que seria para um Fluminense passar, por exemplo, de fase, avançar financeiramente, o que não representa isso para o clube do Fluminense. Então, Carlão, espero uma partida boa, disputada. E para nós, né, Nação Ponte Pretana, que vem uma vitória da Macaca, que são jogos que nós vamos fazer na Copa do Brasil esse ano, que significam para nós um respaldo financeiro extremamente necessário para os projetos de recuperação da Ponte Preta. Fechado, mestre? Posso falar depois mais? Claro, deve. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Tô dando uma olhada aqui na escalação do time do Fluminense. Nós vamos ter trabalho, viu? Porque tá por ordem numérica e não por ordem de posição, tá?
Então a gente vai ter um pouquinho de trabalho aqui, porque, por exemplo, esse Pio, camisa número 30, ele é lateral de origem, né? Mas tá jogando como volante. E tá ali como atacante, né? Com a número 30. Mas ali a numeração foi colocada como numeração de ordem crescente, né? Ainda bem que o goleiro é né? Que é o Jefferson, né? Mas o Pio, esse Pio, inclusive, ele tem uma passagem marcante aí pelo futebol. Ele fez um gol do meio da rua, certa vez, contra o Guarani, pelo Red Bull, que não era Red Bull Bragantino, era Red Bull ainda. E ele fez um gol do meio da rua e o narrador do Sport TV, o Dandan, que eu acho muito bom narrador, antes dele ir pra bola, o Dandan fala, pô, daí, Pio, daí, se você fizer, eu vou embora do estádio, eu saio alguma... E não é que o cara acertou? Eu me lembro, eu tava acompanhando essa transmissão, Carlão, quase caí da cadeira. Ele fez um golaço, né? Só que aquele jogava de lateral. Ele era mesmo. Lateral no Bragantino, no Red Bull, que não era Bragantino ainda, né? E tá jogando lá no time do Fluminense. Eu peguei essas informações na coluna do Ariovaldo Isaac, no portal Futebol Interior. E ele fala muito bem do Carlos Henrique, né, que é lateral, diz que é um lateral fogoso, que vai muito bem ao ataque. Pediu para prestar atenção no Lucão, zagueiro, camisa número 3, que diz que também nas jogadas aéreas ele vai bem. E o Pio, que é o homem das bolas paradas aí do time do Fluminense. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouco, hein? Jogo marcado para as 9h30 da noite. Você vai conferir todas as emoções aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que pela Copa do Brasil, mais cedo, o Resende perdeu para o Ferroviário do Ceará em casa. Resende do Rio de Janeiro para o Ferroviário por 2-1. Ferroviário está na próxima fase. A bola vai rolar daqui a pouco, espero, né? Para Democrata e Santa Cruz, porque esse jogo estava marcado para começar às 7h30 da noite. Não era esse aqui. É Tocantinópolis e América. Esse jogo estava marcado para começar às 7h30 da noite, mas em virtude de problemas de energia elétrica, esse jogo não começou. Tem bola rolando para Democrata e Santa Cruz, Real, Noroeste e Vila Nova, os jogos da Copa, Vila Nova de Goiás, os jogos da Copa do Brasil nesta noite. Vamos acompanhar também a Recopa Sul-Americana, jogo no mesmo horário aqui, o Flamengo jogando contra o Independente Del Valle do Equador. No primeiro jogo deu Del Valle pelo placar de 1-0, o Flamengo precisa vencer, se vencer por contagem mínima, aí vai para a disputa de pênaltis, né? Precisa vencer por 2 gols de diferença para não ter que brigar aí com o título com o Del Valle na disputa de pênaltis. O Maracanã estará lotado daqui a pouco. Também a bola rola às 9h30 da noite. É isso, gente. Pelo meu aqui, 8h48, a gente vai para o intervalo. Aí não paro mais, hein? Não, vamos parar mais. Tem os convidados do André Luiz, tem a palavrinha do Hélio dos Anjos, tem o Matheus Jesus respondendo uma pergunta especificamente a respeito desse jogo. Tudo isso e muito mais para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos.
desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, em jogo marcado para as 9h30 da noite. Fluminense e Ponte Preta, estádio Lindolfo Monteiro, na capital Teresina, Piauí, capacidade para 5.144 torcedores. Ponte Preta que fez o seu último trabalho ontem, né? E deu ali, conheceu o gramado, né? Conheceu as condições do campo. Macaca que fez o seu último trabalho ontem no estádio Lindolfo Monteiro, estádio que vai abrigar aí esse jogo entre Fluminense e Ponte Preta. A bola rola daqui a pouco às 9h35 da noite. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui nestes jogos importantes aqui da Copa do Brasil, só lembrando que mais cedo transmitimos com a Rádio MS a Copa da Inglaterra, né? Mais uma vitória do Manchester City contra o Bristol City, 3-0 fora de casa. O Manchester passa para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Agora vamos dar uma chegadinha aqui na Copa do Brasil, né? Jogos que acontecem pela Copa do Brasil. Mais cedo o Resende acabou aí perdendo em casa para o time do Ferroviário pelo placar de 2-1 e está eliminado, né? Está eliminado da competição. Resende, o Ferroviário segue na competição. Estamos com 17 minutos do segundo tempo, bola rolando para Democrata 1, Santa Cruz 0. Santa Cruz vai sendo eliminado desta primeira fase, né? E o jogo Tocantinópolis e América Mineiro, o jogo chegou até a acontecer, né? Tanto que tivemos até um gol, né? No jogo. Porém, o gol foi marcado, deixa eu ver se tem aqui. Bom, foi 1-0 pro América. Deixa eu ver aqui, ó. E o jogo 1-0 pro América, né? E o jogo foi paralisado. O jogo foi paralisado, mas o América estava vencendo. Aliás, o jogo foi suspenso, segundo tenho aqui no placar ao vivo, Futebol Interior. Jogo suspenso, Tocantinópolis 0, América 1. Este jogo pela Copa do Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações aqui a respeito dessa partida. Que mais que temos aqui de jogos da Copa do Brasil? Temos também Real Noroeste e Vila Nova. Jogo que começou às 8 horas da noite. Por enquanto 0-0, intervalo de jogo para Real Noroeste e Vila Nova. Fluminense e Ponte Preta jogam daqui a pouco às 9h30. Amanhã tem um monte de jogo, hein, pela Copa do Brasil.
Nova Iguaçu e Vitória, 3h30 da tarde. Também às 3h30, Tuna Luso e CSA. 7 da noite, jogam Asa e Goiás, Tum Tum do Maranhão contra o ABC, Atlético Baiano contra o Atlético Goianiense. Aqui tem jogos de times charás, né, com o mesmo nome. Esse aqui, Atlético da Bahia contra o Atlético Goianiense. E tem também o confronto dos Operários. Operário do Mato Grosso do Sul contra o Operário do Paraná. Ferroviário, Operário, mas são 2 operários. Esse jogo às 9 horas da noite. Bahia de Feira e Red Bull Bragantino jogam às 7 da noite. Também às 7, Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Esse jogo é importante porque o vencedor deste jogo pega o vencedor deste jogo aqui, Fluminense e Ponte Preta. 8 da noite tem Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto. Também às 8 horas, Camboriú e Manaus. Atlético e Brasiliense. São Bernardo, sensação do Campeonato Paulista contra o Náutico. São Bernardo que perdeu o Vitinho para a sequência da competição e também no Campeonato Paulista. O jogador vai ter que passar por cirurgia, um desfalque grande aí para o time do São Bernardo, né? O União Rondonópolis joga contra o CRB também às 8 horas da noite. Campinense e Grêmio também às 8. Às 9 da noite, Princesa dos Solimões contra o Ituano. Esse jogo aqui já falei, né? Operário do Mato Grosso do Sul contra o Ferroviário Operário do Paraná. Às 9h30 da noite, Retrô e Avaí. Jogo que não acaba mais, hein? Também às 9h30, Jacuipense e Bahia. E amanhã, com cobertura total aqui dos canais de futebol anterior, Caldense e Ceará, com o pessoal da Rádio Mantiqueira. Amanhã também tem 15 de Piracicaba e Comercial. Aí é Série A2, Campeonato Paulista, mais cedo um pouquinho, às 8 horas da noite, com a Rádio Educadora de Piracicaba. Na quinta, mais Copa do Brasil. Real Ariquemes contra o Criciúma, com cobertura também aqui dos canais de futebol anterior. Jogo marcado para as 4h30 da tarde. Bom, 8 da noite, mais 57 minutos. Ô Felipe, eu vou pedir para você colocar os melhores momentos, tá? Do último jogo da Ponte Preta, né? Daqui a pouco vai chegar aqui o Frank e o André Luiz, e aí a gente vai trazer os convidados e falar mais desse jogo especificamente aqui de Ponte e Fluminense e Ponte. Mas vamos colocar aqui os melhores momentos da vitória da Ponte Preta para cima do Lemense, pelo placar de 2-0, Macaca que venceu por 2-0. Falamos muito desse jogo na hora da Macaca ontem, né? Macaca venceu o jogo por 2-0, e desse time que tá jogando hoje aqui, jogaram 3 jogadores: o Kaique França, o Everton, lateral direito. Aliás, teremos o Everton também no time do Fluminense, o quarto zagueiro. Nesse jogo hoje estão 2, o Everton em campo. Mas hoje então ficamos sabendo que 3 jogadores titulares entraram em campo contra o Lemense: Kaique França, o Everton e o Filipinho, que hoje ganhou a posição, entra como titular no time da Macaca. Aí o primeiro gol do jogo, gol do Eliel, de cabeça, cobrança do Cássio Gabriel, que para mim deveria ter sido escalado no jogo de hoje, mas o Hélio dos Anjos coloca o Filipinho. O Eliel vai ficar no banco de reservas, né? A Ponte hoje de Kaique, o Everton, Matheus, Fábio Sanches e Arthur. A primeira vez que Matheus e Fábio Sanches entram em campo juntos, né? Filipinho, Leonaldo como titular, Filipinho, Leonaldo, Amaral e Matheus Jesus, Pablo, Diego e Gé. Aí a bola na trave, né? Você que está com a gente no YouTube, vê aí imagens do TNT Esportes, né? A bola que foi batida na trave pelo lateral esquerdo da Ponte Preta, o Jean Carlos. Aí já vamos para o segundo tempo. Ponte vencia pelo placar de 1-0, jogada aqui na ponta esquerda, cruzamento do Everton, toque de cabeça, a bola vai na trave do Eliel. Aí o Dudu chega e fura, né? O pé do Dudu vai lá na lua, né? A Ponte quase que faz o seu segundo gol. Quase que a Ponte espeta o segundo gol, né? Quem cabeceou foi o Guipira, não foi o Eliel, não. E aí o segundo gol da Ponte. Roubada de bola do Dudu, viu, gente? É bom a gente deixar isso bem claro aqui, né? Ele fez uma pressão, o Dudu, e tocou bola pro Maurício. O Maurício, perna direita, saída do goleiro, mandou a bola pro fundo da rede, fazendo Ponte Preta 2-0. O Maurício que hoje não está à disposição no banco de reservas da Macaca. Ele não ficou à disposição lá no banco de reservas. Portanto, o Maurício, autor do gol da Macaca. Aí dá pra ver mais claramente, né? Roubada de bola ali do Dudu. Ele toca a bola pro Maurício. O Maurício invade a área e mete a bola na rede.
2-0 para a Macaca, a Ponte que venceu. Como eu havia dito aqui, então descobrimos hoje que o Hélio dos Anjos colocou 3 jogadores titulares, né, na partida da Copa do Brasil hoje contra o Lemense. Ele poupou a maioria do time, né? São 8 caras novas, o que a gente já esperava, inclusive nesse time da Ponte Preta, portanto, depois desse jogo contra o time do Lemense. Bom, o Frank Francisco já está aqui devidamente posicionado. Ô Frank, surpresa a entrada do Filipinho no meio-campo da Ponte, na sua opinião? Carlos, não. Eu acho que o garoto entrou com muita propriedade. Vou te dizer, Carlos, que o que me causou um pouquinho de surpresa é a não presença do Luiz Felipe na meia cancha. Que, como eu falei para você no jogo passado, eu acho que tanto o lado direito como o lado esquerdo da Ponte, tanto na parte meio campo para frente como meio campo para trás, foram muito bem protegidos. Eu gostei muito da participação. E o Felipinho, Carlos, ele cavou o espaço dele jogando futebol. E eu só estou um pouquinho curioso, Carlos, para ver como o Hélio vai utilizar o Felipinho hoje. Se na sua antiga posição, esse menino era meia esquerda, Carlos, ele era meio armador. Se ele vai usar nesse tipo de posicionamento, ou se ele vai dar um pouco mais de liberdade para o Felipe Amaral. O Leonardo é certeza que vai ter um pouco mais de liberdade hoje. E se ele vai dar essa condição de descer um pouco mais para o Felipe Amaral e segurar um pouco mais o Filipinho para cobrir o Arthur. Essa é a minha única dúvida. Quando a bola estiver rolando, aí eu falo para você. Ô Frank, você falou aí que a surpresa é o Luiz Felipe. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá do YouTube, né? Mais de 200 pessoas aqui no nosso YouTube. Muito obrigado você que está com a gente. Hoje, a transmissão de vídeo só pelo canal do YouTube, tá? Vai se acostumando aí, Futebol Interior. Vou falar aqui o negócio, Facebook tá chato demais, viu? Facebook tá chato demais. Travaram uma live nossa no final de semana de 3 horas e 45 minutos, bloquearam o nosso Facebook por causa de 16 segundos. 16 segundos. Facebook tá muito chato, então vamos utilizar aqui o nosso YouTube, tá? O Paulo de Tarso, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Edna Maria Alves, torcendo pro Fluminense aqui. Deusa Diele, também torcedora do Fluminense. O Marcelo Corsato tá com a gente, ô mano. Beijo no seu coração aí, abraço. Cássio Aparecido Almeida, Vila Geórgia, Campinas, já torcendo pra Ponte. Minas, Guaxupé, Muzambinho, o M. Cosfer tá com a gente. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, também ligado, valeu. Jorge Ramos, boa tarde, amigos do FI. O Fábio Almeida também tá ligado com a gente, valeu, Fabião. Fabião, esse é o seu canal aqui no YouTube, Fabião. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por estar conosco. Você falou aí do Luiz Felipe, né? Mas para ele colocar o Luiz Felipe, ele tinha que tirar alguém desse meio campo, né? Então talvez você tá falando aí na vaga do Filipinho, seria não? Porque aí ele tinha Leonardo, Amaral e Matheus Jesus. Esses eram titulares, certo? Na verdade, Carlos, eu aguardava que o Amaral não retornasse. Que ele fosse dar um... Você não acha que o Amaral é titular dele? Para mim, a dupla de volante titular do Hélio, agora com a saída do Ramon, né? Com a contusão do Ramon, para mim, a dupla titular é essa, é Leonardo e Amaral. Na verdade, Carlos, o Amaral e o Léo não são marcadores ferrenhos, né? Dessa meia cancha hoje, por exemplo, o cara que marca mesmo aí é o Filipinho. É o que tem mais posicionamento defensivo, tem uma melhor colocação defensiva, vamos colocar assim. O Amaral, ele tem usado o Amaral bastante como cabeça de área, né? Mas o Amaral é um jogador bastante diferenciado, Carlos, muito técnico. É um volante que a tendência com o tempo se transforma só em segundo volante, porque ele é muito habilidoso, Carlos, o Amaral. O Amaral precisa ter um pouquinho mais de calma e um posicionamento melhor, coisas que o Hélio tem feito. E a gente já tem percebido mudança nele, mudança no Léo. O Léo tá voltando à boa fase que estava o ano passado. Mas assim, honestamente, Carlão, eu achava que hoje o Luiz Felipe jogaria para fazer essa marcação, essa dobra de marcação do lado direito, como foi feita do lado esquerdo com o Filipinho e o Jean Carlos no jogo passado. Agora, vamos aguardar, Carlão, vamos ver. Não tá errado não, eu gostei da minha cancha, para mim tá top. Eu só tô com essa dúvida, ver qual vai ser o posicionamento do Filipinho. Para mim ele vai jogar de volante. Para mim joga Filipinho, Amaral, Leonardo mais na frente. Porque a minha questão é a seguinte, o Arthur não é um lateral tipo o Jean Carlos, ele não desce muito. O Arthur vai só na boa. Então pode ser que de repente
o Filipinho vai ter o posicionamento um pouco mais próximo a um meio armador ali do lado esquerdo. Mas eu vou esperar a bola rolar para mim te falar com certeza. Com certeza o Filipinho posicionado ali pelo lado esquerdo do campo, o Amaral pelo lado direito, fazendo a volância ali pelo lado direito, Matheus Jesus e Leonaldi. Leonaldi fazendo essa função aí mais de armador. E o Léo, quando vai de armador, ele vai muito bem, viu? O Léo, quando tá de armador, vai muito bem. Aliás, acho que o Léo jogando mais solto do que como volante. Penso como você, Carlos. Eu gosto do Léo mais à frente, bate bem na bola, sempre se apresenta bem. Eu acho o Leonaldo um desperdício jogando ali atrás. Eu também, é um jogador com muito potencial. Mas quando tem Matheus Jesus e Elvis, aí pra ele achar um lugarzinho no time, aí o Leonaldo tem que jogar um pouco atrás, né? Carlão, aí fica ruim. Você falou de dois caras que bate com nojo na bola. Aí ele tem que jogar um pouco mais atrás. E olha, Carlão, eu acredito hoje numa grande partida do Matheus Jesus. Tá descansado, eu também. Tá inteirão. Eu também. E a nossa expectativa hoje é em cima dele. Eu tô esperando imagens do jogo, né? Pra gente ver como é que tá o campo, né? Como é que tá o gramado. A Ponte Preta tirou algumas fotos, né? Colocou no seu site oficial, mas não dá pra gente ver por foto como é que tá verdadeiramente a condição do gramado, né? Mas eu gostaria muito de ver a condição do gramado para ver aí se dá pra Ponte praticar o bom futebol, né? O time do Fluminense sobra lá no Campeonato do Piauí. Foi campeão ano passado e tá sobrando lá no Campeonato Piauiense, inclusive está jogando com um time misto também, já preparando aqui para esse jogo contra a Ponte Preta, está classificado, nos últimos 5 jogos venceu 4, só empatou 1, quer dizer, sobra lá, né? Então, é um time também de bons predicados. 9 da noite, mais 6 minutos. Essa escalação aqui, eu praticamente coloquei ela na hora da macaca ontem. A minha surpresa aqui é o Filipinho. Eu entendia que ele iria com o Júnior Tavares, né? E até pedia o Cássio Gabriel para não mudar o esquema da Ponte Preta, né? Mas ele foi com o Filipinho, nenhum nem o outro, ele foi com o Filipinho, mas o restante, para mim, sem nenhuma surpresa, o time da Macaca com Kaique, o Everton, Matheus, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Leonardo, Amaral, Matheus Jesus, Pablo, Diego e Gé. Por falar em Matheus Jesus, ô André, tem uma resposta aí do Matheus falando a respeito desse jogo, não é mesmo? Exatamente, vamos ouvir Matheus Jesus, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Matheus, em 2016 pela Ponte você marcou 2 gols na competição contra o Gêmeos e Figueirense. Também disputou a competição pela Macaca em 2017. Fala dessa competição e se há alguma diferença em termos de comportamento para disputar a Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo diferente, né? Eu acho que é um jogo fora, é só mata, não pode vacilar. Mesmo empate sendo nosso, acho que é um jogo difícil. O time do Fluminense vem muito bem, né? Mas a gente está trabalhando muito para isso. É um jogo que não podemos tomar gols, porque todo mundo já sabe que cara, fecha a casinha, vai se defender, fica difícil. Já caíram, acho que se não me engano, 3 times grandes. Então, é um jogo de concentração, muito foco para sair vitorioso nessa partida. Esta palavra de Matheus Jesus, falando para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Já você vai trazer o Hélio dos Anjos falando um pouquinho também a respeito desse jogo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá ligado com a gente? No segundo tempo, Ponte Preta 2-0. No segundo tempo, o Fluminense vai fazer um gol. Tá dizendo que a Ponte vai tomar um gol aqui. O Lourival Muniz, é o Lourival de Curitiba. Tá ligado com a gente? A Marilene Amâncio, Francisco Abel. Tá ligado com a gente também, morando em Porto Velho, Rondônia, na torcida pelo Fluminense. Diz que o Fluminense vai ganhar da Ponte pelo placar de 1-0. Eu espero, Francisco, que você esteja totalmente enganado. Mas, né, o palpite é todo seu. Jorge Ramos, boa noite, não boa tarde. Ô, Jorge... pode ser, dependendo de quem tá assistindo a gente, né? Pode ser sim, se estiver em outro lado do planeta, né? Ele colocou aqui, boa tarde, faz parte da internet agora, Jorge. Boa tarde, boa noite e bom dia. Vale, viu? Obrigado pela participação. Fernando Arcaro, tá ligado com a gente. Valeu, querido. Obrigado aí pela sua participação. Acho que aqui nessa live você não vai conseguir achar ninguém não, viu, querido? Acho bom você mudar de live, tá? Mas, quem sabe, né? Albert Cavalcante, buenas noites, amigos. Uma ótima transmissão. Marcelo Corsato, gostei do boné. Também tá engraçadinho, hein? Ô, Fernando,
dá uma chamada no Albert aí, quem sabe? Chama ele no direct aí, tá bom? Valeu. Lucas, a APP, tá ligado com a gente? Obrigado pela participação. Vamos trazer o Hélio dos Anjos agora, o André Luiz. Vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos, que falou para a Rádio FI, Canais Futebol Interior. Olha, eu tô com parte do grupo mais recuperado. Eu não usei o Jesus hoje 15 minutos, usei o Fábio 15 minutos e os outros eu não usei e não tinha planejamento para usá-los. Eles tinham que acompanhar a delegação porque nós fizemos uma coisa diferente. Eu criei um clima de concentração para os 2 jogos seguidos. 95% dos jogadores que estão aqui vão viajar amanhã pela manhã. Então eu já criei esse clima, quem não vai jogar, vai para lá, vai ficar junto, vamos descansar, vamos recuperar. A estrutura do departamento médico veio toda para cá, veio toda para Araras, no caso, onde nós ficamos. Então foi criado esse clima e agora é dar continuidade. Então estão liberados até amanhã, 9 horas da manhã, e vamos seguir em busca do jogo mais importante da temporada para a Ponte Preta, né? Porque o mais importante era o de hoje. Ratificamos muito bem aqui, agora é a vida do clube, agora é sustentação financeira e a responsabilidade de nós profissionais é criar condição para o clube sempre melhorar financeiramente. Tá aí. Esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pela Rádio FI Canais Futebol Interior. E só mandando um abraço a ele, Marcelo Corsato. Aquele abraço, Marcelão. Forte abraço ao amigo, companheiro de equipe Marcelo Corsato. E também a ele que é cheio de amigos, Carlos Corsato. Ele fala em espanhol. Albert Cavalcante, que também tá cheio de fãs, hein, Albert? Que beleza! Legal, tá aí o nosso o Hélio dos Anjos falando, né? O Hélio, nessa entrevista, eu separei mais o que ele fala aí do jogo em si, da Ponte contra o Fluminense, né? Mas o Hélio ficou pé da vida com o estado do gramado lá em Leme, viu, o Frank? Ele não gostou nada do que ele encontrou lá, viu? E eu falei bastante na transmissão, Carlos. É ridículo a Federação Paulista não dar nenhum tipo de suporte, parceria com essas equipes aqui do estado de São Paulo, porque, Carlos, é desrespeito ao profissional, é judiação que a gente assistiu nesse último jogo da Ponte Preta. É ridículo ver 2 equipes ir para campo, se bem que, né, me desculpem, eu vou ser muito franco aqui, aquilo não dá para chamar de campo. É impossível a prática do futebol num piso daquele, Carlão. É preferível você jogar no asfalto. Como eu jogava na minha época, tem uma cicatriz até hoje no joelho, que todo mundo pensa que eu operei dos minúsculos. Não foi não, foi asfaltão mesmo, viu, gente? Viu, Frank? Mas deixa eu ver a hora aqui, 9h13, até pro André fazer a ficha técnica tranquilo. Mas a gente não tá sendo muito perfeccionista, não. E eu vou explicar por quê. Cara, é Campeonato Paulista da Série A2. Na Série A1 já não tem campo tão bom assim. E aí na Série A2 também, vamos lá, eu não vou aqui ficar passando a mão, né, em pessoas incompetentes, mas não é isso. Não é isso. O que eu tô querendo colocar é o seguinte: todo mundo sabe que isso vai acontecer, que vai jogar em campo ruim. Você não vai jogar só em tapete. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. O campo da Ponte, ano passado na Série B, tinha rádio dos adversários, dos outros times, falando a mesma coisa do campo da Ponte Preta. Então, a gente não está sendo muito perfeccionista, não querendo as coisas muito certinhas, se a própria Federação Paulista de Futebol, que o produto dela é o Campeonato Paulista, tanto faz Série A1, Série A2, Série A3 ou a Bzinha, é um produto. Se a própria Federação Paulista de Futebol não tá nem aí pra paçoca, vocês não estão sendo muito chato, não? Não, Carlos. Quantos títulos mundiais tem o Brasil? São 5, penta. E vai demorar muito pra ganhar outro. Eu não acho, não. Vai. Não acho que os caras não jogam aqui. E eu vou te explicar o porquê, Carlos. Se você não consegue produzir condições para que você prepare atletas profissionais, para que você tenha equipes que possam ter jogadores de futebol, você não vai conseguir nunca mais ganhar o que já ganhou. Vai ser impossível. Você pega uma Premier League, o time sobe de uma divisão, de
segunda divisão de lá para a primeira, ele tem estádio, ele tem um gramado fantástico. Não tem grama, é sintético, não tem problema. Façam-se parcerias, o futebol é isso, gente. Enquanto o futebol brasileiro viver pelo amadorismo, não ganha mais nada, esquece. Como é que você pode, Carlos, hoje pegar alguns jogadores e pôr num estádio daquele de domingo e querer que os caras apresentem futebol? É de dar pena. Você vê um Matheus Jesus destilar o talento dele em campo, é totalmente inadequado. A bola vem, quando chega uma mortadela. Tanto que eu brinquei com a pipoca na panela, porque não tem como a bola rolar. Você sabe que eu gosto muito de ouvir rádio, né, e programas de debates, né? Eu não vou falar aqui qual foi a rádio, porque também não lembro de tantas que eu ouço, né? Até pela minha função aqui no futebol interior, esse é um dos trabalhos que eu tenho, né? Que é de procurar parceiros, né? E não me lembro em qual debate isso aconteceu. Mas você sabe qual foi a época que o Corinthians mais revelou jogador? Sabe me dizer? Quando tinha o pastinho. Quando tinha o terrão. Foi a época que o Corinthians mais revelou jogador. Sabe o que o Palmeiras está fazendo com os jogadores da base? Colocando para jogar em campo de terra. Ô Carlos, mas uma coisa é você achar um talento nesse tipo de gramado e depois você oferecer condição de aperfeiçoamento. Ela é diferente. Não, eu entendo. Eu acho o seguinte, para você fazer o bom futebol, para você fazer o futebol de primeira divisão, ok. Aquele futebol de elite, ok. Eu acho que a CBF deveria e deve se preocupar com isso. Coisas que eles não fazem, né? Eles não fazem. Por exemplo, a Ponte Preta vai jogar hoje contra o Fluminense. A Ponte vai jogar no estádio acanhado. Eu quero ver como é que vai ser o campo. Estádio para 5 mil pessoas. Eu quero ver como é que vai ser o campo. Dependendo de como for, se você falar com o pessoal do Fluminense, talvez se o campo estiver ruim, eles também não vão querer jogar lá. Por quê? Porque a Copa do Brasil, a CBF que liberou para este jogo, né? Então, o que eu tô querendo colocar é o seguinte: às vezes a gente cobra muito sem ter muito o que dá, né? Você vai cobrar do Lemense, que está na Série A2 do Campeonato Paulista, ter um tapete? Seria obrigação? Seria obrigação, mas a Federação Paulista de Futebol não cobra. Ô Carlos, mas na verdade é o que a gente está falando. Qualquer área da nossa vida, todos nós temos direitos e temos obrigações. E precisam ser cobradas pessoas que têm a responsabilidade pelo fato. E quem tem a responsabilidade no Campeonato Paulista? Vamos falar da nossa cozinha. A Federação Paulista de Futebol. Os clubes não votam, os clubes não participam das reuniões, os clubes não elegem o presidente da Federação Paulista por meio do voto. Então é a hora de que... Carlão, porque vamos ser sinceros, o torcedor não sabe disso. Mas o futebol gera muito dinheiro, muito recurso. Claro. A federação não tem dinheiro, não tem, mas ela pode estimular parcerias dentro da cidade e os clubes da cidade, por exemplo, no caso da Lemense, estabelecer parcerias que a própria federação indique, explorando, sei lá, como vão fazer isso. Mas hoje existe alternativa para tudo, Carlos. É interessante para todo mundo. Não, que existe alternativa, né? Eu sei que existe, mas assim, eu entendo que o gramado ruim é uma coisa que os caras já têm que saber que vai ter. E ó, bola para frente, vamos que vamos. Isso aí não vai ser resolvido hoje, amanhã, depois. Não, e se duvidar, certeza, não será resolvido daqui a 10 anos com esse monte de gente incompetente que a gente tem aí comandando os clubes e comandando as federações. Ô Carlão, mas a gente que tem o microfone na mão, nós temos essa obrigação. Eu entendo assim, Carlos, eu vejo assim. Não, você não tô falando. Eu vou bater o tempo todo em cima disso. Eu não tô dizendo que... entendi o que você falou. Eu não tô dizendo que a gente não tem essa obrigação, a gente tem. Mas é aquilo que eu falo na Hora da Macaca, sempre quando eu tô contigo, que a gente fala assim, na política, né? E daqui a pouco eu não sei se o André vai querer falar, mas eu já tô vendo o campo aqui, quero que o André fale depois do que ele achou do campo. Mas deixa eu só completar meu raciocínio aqui. É o mesmo que eu falo, o Frank, quando alguém vem alguém e fala, olha, vamos pregar a união na Ponte Preta, ou seja lá ele, qualquer clube associativo desse país. Gente, vamos parar de viver na Alice País das Maravilhas, né? Carlão, mas é nossa obrigação. A gente tem o poder nas mãos que é o microfone. Se nós que temos essa ferramenta não fizermos, quem que vai fazer, Carlão? E a gente tem que aprender, cobrar e ensinar o torcedor. Tem que cobrar mesmo, Carlos. Que nem a Ponte. A Ponte deu o devido tratamento que a partida com o Lemense merecia.
E eu gostei isso do Hélio. Os garotos chegaram lá, deram o recado e jogaram futebol. Mesmo o Matheus Jesus, com todo o talento, dificuldade para você matar uma bola, fazer uma jogada, ele esteve lá presente, conseguiu fazer jogadas, a Ponte conseguiu apresentar um bom futebol. Demorou um pouquinho, que você se lembra que na transmissão eu falava, a Ponte hoje ela tem 2 adversários, o Lemense e o Estado do Gramado. Legal. Mas assim que os jogadores conseguiram se adaptar, a Ponte dominou o jogo. E o campo hoje aí se deu um pitaquinho, deu uma olhada ali, hein? Fala, André. André. Um minutinho pra você, André, vai. Já pegando um gancho de tudo isso daí, ó, nós estamos olhando as imagens pela televisão. O estádio Lindolfo Monteiro é um estádio acanhado, é um estádio municipal da capital de Teresina. Nós vimos que o vestiário bem pequeno e o gramado realmente, aparentemente olhando, está bem irregular. Aliás, olhando esse gramado e tendo na retina a memória do gramado de sábado, me parece que esse gramado do Lindolfo Monteiro ele está um pouco mais irregular do que o do estádio do Lemense no último sábado. 9h, mais 21 minutos, ó, vamos pro intervalo aqui da ficha técnica do jogo para Prônia Alimentos, mas quero lembrar que tem prêmio aqui na nossa transmissão, tá? Você participa, manda mensagem no 19 989 89 35 26 ou na nossa live no YouTube, Futebol Interior, inscreva-se em nosso canal e fala eu quero, valendo corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Tô esperando a sua participação. 9h, mais 21 minutos. Deixa eu dar boas-vindas aqui, até passei do horário, né? Pra Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí. Gil Bala, o J Bahia e o Felipe Pedro. Gente, muito obrigado, hein? Vamos juntos com Fluminense e Ponte Preta, Copa do Brasil 2023. Em 30 segundos, André Luiz vai escalar Ponte Preta e Fluminense. Fluminense e Ponte, estreia das equipes na Copa do Brasil. Prônia Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prônia Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 27 no costado, quarto zagueiro, o capitão da equipe é Fábio Sanches. E na ala esquerda, 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 8, Felipe Amaral. 20, Matheus Jesus. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, Gé. Olha o repeteco da nega véia, Macaca de Kaique França 12, o Everton 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches o capitão 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Felipe Amaral 8, Matheus Jesus 20, Pablo Diego 11, Gé 19, no banco, Luan, Edson, Dudu, Eliel, Tiago Oliveira, Luiz Felipe, Jean Carlos, Guipira, Maurício, Cássio, Gabriel e Júnior Tavares. Futebol Interior. É o Fluminense Esporte Clube do estado do Piauí. O vaqueiro, escalado e definido pelo técnico Eduardo Santos no sistema 4-4-2, vai a campo com Jefferson, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Carlos Henrique. A zaga central, 3, Lucão. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é o Everton. E na lateral esquerda, camisa 15 é Lucas Manga. O meio-campo do vaqueiro começa com 5, Maurício. 10, Gabriel.
30 Pio, 20 Carlinhos e Afante, 19 Mateusão e 20 é o Janeudo. Olha o repeteco do Fluminense do Piauí, o Vaqueiro de Jefferson 1, Carlos Henrique 2, Lucão 3, o Everton 4 e o Lucas Manga 15. Maurício 5, Gabriel 10, Pio 30, Carlinhos 20, Mateusão 19, Janeudo 21 no banco, Sebastião, Rômulo, Natan, Augusto, Everton, Biloca, Ribeiro, William, Samuel, Gabriel Rezende, Batista, o colombiano e Fagner. Arbitragem. Apita o jogo Lucas Paulo Torezin, ele será auxiliado pelo assistente 1, Vitor Hugo Inazu dos Santos, assistente 2, Roberto Ribelino dos Santos Júnior, o trio árbitros do Paraná, o quarto árbitro Jandiel da Rocha Soares, do estado do Piauí, e o árbitro de vídeo Antônio Santos Nunes, também do Piauí. Legal, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 9h26, conosco, Rádio Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí, a mais popular de Teresina. Ô Felipe, hoje até pra gente agradar aqui os nossos parceiros lá do Piauí, vou pedir pra você colocar aquele fundo neutro, tá? De torcida, com a vinhetinha, tá bom? Agradeço. Obrigado, Felipe, pra gente fazer uma transmissão aqui, claro, né? Transmissão sempre Ponte Pretana, mas com todo o respeito lá pro pessoal da Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí, a mais popular de Teresina. Para você no FM 99,1 na capital do Piauí, um grande abraço em casa, no carro, no trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Obrigado pela audiência, um abraço lá pro Gil Bala, o J Bahia, o Felipe Pedro. Gente, obrigado aí pela moral e por nos dar aí a oportunidade de falar com todos vocês aí no Piauí, em Teresina. A bola vai rolar, Ponte Preta de preto, hein? Há tempinho que a Ponte Preta não jogava com a sua camisa preta, faixa branca no peito, o time da Macaca. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo, Futebol Interior. Tem gol, hein? Na Copa do Brasil. Vamos lá, o Santa Cruz empata contra o time do Democrata. Um pro Democrata, um pro Santa Cruz. Gol do Santa Cruz no finalzinho do jogo. O Santa Cruz estava perdendo a classificação, empate dá a classificação para a próxima fase para o Santa Cruz. O Vila Nova também saiu perdendo para o Real Noroeste, mas já empatou. Estamos lá com 24 minutos do segundo tempo. O jogo do Santa Cruz finalzinho, 8 minutos de acréscimo por lá. E tem também o jogo do Tocantinópolis contra o América. O jogo havia paralisado, né? Mas voltou, tá 1 pro América, 0 pro Tocantinópolis. Real Noroeste e Vila Nova 1-1, Tocantinópolis 0, América 1, Democrata 1, Santa Cruz 1. Mais cedo, Resende 1, Ferroviário 2. O adversário do vencedor deste jogo aqui, Ponte e Fluminense, vai encarar o vencedor de Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas, que se enfrentam amanhã às 19 horas. Ô Frank, 9h28, expectativa para Ponte Preta e Fluminense. Fluminense e Ponte, vai Frank. Carlos, uma partida que promete ser interessante. Me parece, Carlão, aqui no visual, né, que a gente consegue ver, que vai ser aquela partida de adaptação da Ponte ao gramado aí no começo do jogo e torcer para termos o mesmo desfecho do jogo do nosso final de semana. Eu acredito, Carlos, honestamente, na classificação da Ponte. É um jogo para a gente se reafirmar e a gente sabe, né? Para a Ponte é a nossa sobrevivência, Carlão, financeira. Precisamos e não há outra saída. Com todo respeito à equipe do Fluminense, aos amigos aí do Piauí que estão nos acompanhando. O mesmo vale, né, para o pessoal do Fluminense. Sim, né? Mas assim, a gente tem que ser sincero, né, Carlão?
Aqui a gente veste a camisa. É a milionária Copa do Brasil. O Fluminense isso recebeu aí. quase 950 mil reais, né? Porque os times que estão na Série B conseguiram um acréscimo, né? Na primeira fase, a Ponte recebeu quase que 1.250.000, 1.200.000 para a gente arredondar para baixo. E o Fluminense, entre 900 e 950 mil. Mas para a segunda fase, se passar aqui, o Fluminense recebe 1.200.000. A Ponte, 1,5 milhão. Quer dizer, é a milionária Copa do Brasil que pode salvar a temporada para ambos os times. É verdade. Logicamente, todos os clubes do Brasil querem disputar a Copa do Brasil. Aproveitando, mandando um abraço para a Rádio Clube lá do Piauí, os companheiros do Piauí que nos ouvem. Alô, estado do Piauí, aquele abraço. Vai começar o jogo. Posse de bola no primeiro tempo do time do Fluminense do Piauí. Interior. O vaqueiro Belchior já tá ali, né? O símbolo, mascote do time do Fluminense. Daqui a pouco eu vou contar a história do Fluminense que ficou um tempão parado, hein? 42 anos no profissional sem jogar e voltou com tudo. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você. Vem comigo, torcedor da Macaca, vem comigo, torcedor do Tricolor do Piauí, para mais uma jornada Copa do Brasil. Estreia das equipes Fluminense e Ponte. Ponte Fluminense, você ligado conosco nos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, no canal de áudio Futebol Interior, pelo FM 99,1 Clube FM Teresina no Piauí. Estou ao lado do André Luiz, o repórter feliz do Frank Francisco, o comentarista aqui dos canais Futebol Interior, o Felipe Marques, na mesa de som da equipe técnica mais técnica do Rádio do Brasil. Depois, se o pessoal puder mandar pra gente quem tá comandando lá os botões na Clube FM em Teresina, manda que a gente manda aquele abraço também aqui. Trabalha a bola o time do Fluminense, bola aqui no campo de defesa, vamos identificando o time do Fluminense jogando todo de branco, uniforme muito parecido com o Fluminense. Vem Fluminense, bola ali na ponta direita, cruzamento, levantamento do Carlos Henrique. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a lateral cobrado, tem pressa, a bola vem aqui pela direita, a bola com o Gabriel para Carlos Henrique, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, Amaral. Mete a testa na bola, bico da grande área, lado esquerdo, joga a bola pra fora. É lateral pra equipe do Fluminense fazer a cobrança. Lateral pro Fluminense jogando todo de branco, com faixas verde e vermelho, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, né? Se encontrando na camisa do Fluminense. Ponte toda de preto, com a faixa branca no peito. Trabalha a bola o time do Fluminense, bola ali pelo setor de ponta direita. Trabalha, bola o time do Fluminense, bola com o Maurício. Maurício pelo meio, ele volta essa bola da marcação, chegou a zaga da Ponte. Último toque foi do jogador do Fluminense, a bola acaba saindo. Sai para lateral pra Ponte. Arthur, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Vem ele para fazer a cobrança. Arthur toca na bola. Você, torcedor da Ponte, tirando as cabines de rádio, né, e de televisão no estádio Moisés Lucarelli, se estivéssemos no Majestoso, a Ponte Preta estaria defendendo o gol do portão de entrada no Moisés Lucarelli, portanto, atacando pro gol, que seria o gol da linha do trem no Majestoso. Ponte toca na bola, comecinho de jogo, 2 minutos passados desse primeiro tempo, Copa do Brasil, placar ao vivo, Futebol Interior, final, Democrata 1, Santa Cruz 1. Santa Cruz está classificado para a próxima fase. O Democrata de Governador Valadares fica na primeira fase da Copa do Brasil. Ponte vem bola aqui pro campo de ataque, pela direita da marcação, chega a zaga da equipe do Fluminense, tira, a bola volta com o Gabriel, vem o camisa número 10, Gabriel toca essa bola ali no meio, bola pro Pio, o Pio ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pra Ponte, vem Macaca, Pablo Diego, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro. Chega a marcação ali com o Everton, ganha essa bola para a equipe do Vaqueiro, pro Tricolor do Piauí, que desce a bola aqui pelo setor de ponta direita, bola lá com o Pio, ele passa o pé em cima da bola, volta a bola aqui pela ponta esquerda, agora sim o Pio pega na bola, o Pio trabalha a bola com a perna direita, ele vira o jogo na ponta esquerda pro Lucas, o Lucas Manga, camisa número 15, trabalha a bola para a equipe do Fluminense, volta a bola aqui no meio, trabalhando, bola ali pro Pio, Pio na ponta, vira o jogo para Maurício, Maurício 2 na marcação para cima dele, fica pedindo bola pro time do Fluminense, o Maurício, mas o árbitro deu bola pra Macaca, deu bola pra Ponte. O Lucas Paulo Torezin, ele é paranaense, 39 anos, professor de educação física e já tem um jogo nesta Copa do Brasil na primeira fase. Apitou Marília 0, Brusque 3.
a desclassificação do Marília e a classificação do Brusque de Santa Catarina para a próxima fase. Trabalha a bola o time do Fluminense, bola ali com o Carlinhos. Carlinhos volta essa bola um pouco mais atrás para o Everton. O Everton tem o Lucão, ele toca a bola para Maurício, trabalha a bola no campo de defesa, vira o jogo, bola ali para o Carlinhos, faz o passe, procurava ali o Janildo no campo de ataque, chega a zaga da Ponte para tirar, completa ali o camisa número 2, o Everton tira para Macaca, ele toca a bola ali para o Matheus Jesus, tentou tocar para o Gé, vai ficar fácil para o Jefferson. Camisa amarela, calção amarelo, luvas claras, né? Não consigo identificar aqui de longe se são cinzas ou brancas, né? Do goleirão da equipe do Fluminense. Bola aqui pela direita, vem trabalhando bola na ponta esquerda agora. O time do Fluminense trabalha a bola com Carlinhos. Carlinhos enfia a bola pro Pio. Pio na ponta direita, já virou, trabalhou bola pro Carlinhos, sai da ponta, vem pro meio, já trabalhou, voltou essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Mateusão. Mateusão que não é tão grande assim, né? O nome é no aumentativo, mas ele não é tão grande assim não. Bola ali pelo meio, volta a bola pra equipe da Macaca na ponta direita, bola para Leonaldi. Leonaldi toca a bola para Matheus Jesus. Vem Matheus Jesus, fez o passe, infiltração. Bola ali pro Gé, vem o centroavante, artilheiro da Ponte na Série 2 do Campeonato Paulista com 6 gols. Tá na ponta direita, vai cruzamento, ele bateu pro gol. Bate pro gol, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Tirou de volta pro Jefferson fazer a cobrança, André. No primeiro bom ataque da Ponte pelo setor direito, o Gé não cruzou, não chutou, mandou por sobre a meta de Jefferson. Tiro de meta para o Fluminense, continua 0-0 no Lindolfinho. Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Tem bola rolando pela Recopa Sul-Americana. Em 4 minutos do primeiro tempo, o Flamengo Independente Del Valle do Equador. 0-0 o primeiro jogo. O Mengão perdeu para o Independente pelo placar de 1-0 no Equador. Precisa vencer por 2 gols se quiser levar no tempo normal. Trabalha a bola o time do Fluminense. O Fluminense do Piauí. Bola para Gabriel. Gabriel na ponta. Fez o passe errado. Chegou na marcação ali. O Matheus Silva tirou. A bola voltou pelo meio. Volta a bola aqui pro camisa de número 30, o Pio, que é o capitão do time. Ele vira o jogo, trabalha a bola lá na ponta direita, procurava o Carlinhos, melhor pro Arthur, rouba essa bola pra Ponte, toca a bola para Matheus Jesus, círculo que divide o gramado, vem o Matheus Jesus, 2 na marcação pra cima dele, ele deu um bico ali no jogador da equipe do Fluminense, Matheus ficou pedindo toque de mão, o árbitro marcou. Bola pra Ponte, no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Dá uma moral aqui pro pessoal do YouTube, no YouTube do Futebol Interior, você pode seguir a gente lá, tá? Siga a gente no YouTube, Futebol Interior. Deixa lá sua mensagem, hoje a live só no YouTube, tá bom, gente? Edilson Roberto, Felipinho, não é arriscado? Coloca ele aqui, Nelson Letrinta Júnior. Boa noite, diretamente de Marília, São Paulo, na torcida pra Macaca. Hudson Batagim, pela TV, o gramado parece que tá medonho. Vem Ponte, bola com o Gé, na direita passou o Leonaldi, pediu, o Gé vai queimar dali, o passe era pro Leonaldi. Pegou na zaga, a bola voltou pro Everton, Everton pro Gé, vai para a linha de fundo, vai pro cruzamento, ele joga com a proteção no braço esquerdo, virou, trabalhou bola na ponta direita pro Everton, o Everton pro Gé, pro Everton na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Sai, vai embora, linha de fundo, o árbitro tá marcando escanteio, é escanteio pra Ponte, é do lado do técnico ali, né, o técnico fica como em São Januário, o técnico, os bancos, né, dos times ficam atrás do lado dos gols, né. No Lindolfo Monteiro, escanteio pra Ponte, o primeiro no jogo, André. O primeiro do jogo, no cruzamento do Everton, a bola resvalou na zaga do Fluminense e foi embora. É escanteio, lado direito, a Macaca desce, 0-0 no Lindolfinho. Informação para Store Colchões. É escanteio pra Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Matheus Jesus, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca, tá 0-0 o jogo. Quase 8 passados do primeiro tempo de jogo. 0 pro Fluminense, 0 pra Ponte, estreia das equipes na Copa do Brasil. Vem Matheus Jesus pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Toque de cabeça pra fora. Passe, vai embora. O primeiro toque foi do Matheus, o zagueiro. Depois, teve um outro jogador que tinha o Felipinho, mas perdeu debaixo do gol. Primeiro o Matheus, depois o Felipinho. Ela passa, vai embora, quase o primeiro gol da Ponte, André. E perdeu um gol feito, mas muito feito o gol perdido pela Ponte. O escanteio muito bem cobrado pelo Everton no primeiro pau. Testou o Matheus Silva para trás.
E no segundo pau, debaixo da linha do gol, Filipinho, a bola resvalou em sua cabeça e foi embora. Quase a Macaca chega lá, continua 0-0, Lindolfinho. E vem Ponte, bola com o Gé, tá na ponta direita, foi pra cima dele, o lateral, falta ali do jogador da equipe do Fluminense. O árbitro para marcar a falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte aqui pela direita, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O tal do Maurício ali abriu a caixa de ferramenta, hein? Deu pra cima do Gé, falta pra Ponte aqui na direita, André. Chegou batendo firme o Maurício, camisa 5 da equipe do Fluminense. Lado direito, falta para a Ponte, Matheus Jesus se posiciona, o camisa 20, também por ali o Everton. Lance de perigo, a meta do goleiro do Vaqueiro, Jefferson. Falta pra Ponte, Matheus Jesus com a perna esquerda, camisa número 20, o Everton levanta o braço, é o Everton que vai pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era pro Fábio Sanches, o capitão da Ponte. Chega a zaga, tira a bola, volta pra Ponte ainda, Amaral, tá lá na ponta à esquerda, tem 2 na marcação pra cima dele, saiu bem o Filipinho, Felipe Amaral levantou, tocou na grande área, o toque pro Matheus Silva, vai fazer pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O passe do Felipe Amaral pro Pablo Diego, que não estava impedido. De cabeça ele toca pro Matheus Silva. Na grande área, perna esquerda, só cutucou pro fundo da rede. Na marca de 10 minutos passados, 10 passados do primeiro tempo. Matheus Silva, Matheus Silva, Matheus Silva, Matheus Silva. 1000 vezes você, Matheus Silva. 4 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, o primeiro gol da Ponte. Matheus Silva faz, Ponte 1, Fluminense 0. Goleirão Jefferson, essa você só pega lá no fundo na rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O primeiro gol da Ponte, o gol do Matheus Silva, a tela foi printada pelo Matheus e você printa de novo a tela aí, André Luiz. E o detalhe, como você disse, na bola enfiada, a zaga do Fluminense ficou pedindo impedimento que não houve. O toque de cabeça do Pablo Diego para a entrada de Matheus Silva de chapa, apenas cumprimentou o goleiro Jefferson ao meia altura no canto baixo direito, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí agora. Matheus Silva, camisa 4, Ponte 1, Fluminense 0. Francisco de carona com o Frank, Macaca na frente, 1 pra Ponte, 0 pro Fluminense. A Ponte havia perdido um gol feito há pouco com o Filipinho, mas agora foi pra rede, 1-0 pra Ponte. O Matheus tá se acostumando a marcar gol, Carlão, isso é muito bom. E é aquela história, Carlão, o time tem que se adaptar ao piso e jogar de acordo. Esse tipo de gramado é muito isso, Carlos. A bola parada, ela é muito importante. E o posicionamento, né? O Pablo Diego tava ali e tem que ter muita atenção, Carlos. Que ele divide a jogada e vê o Matheus livre. No toque ele deixa o Matheus e o gol, né? Aí é só fazer, amigo. Olha a macaca aí, Carlão. E vem Ponte de novo lá na ponta direita. Vem Matheus Jesus por baixo. Falta! Rapaz, em cima do Matheus Jesus. Olha, a caixa de ferramenta parece ser graúda do time do Fluminense, hein? Olha, pra mim é expulsão. Pra mim é lance pra expulsão. Entrou literalmente o camisa número 3, Lucão. Ele não visou a bala. Ele visou a perna direita do Matheus Jesus, que se contorna em dores no fundo do gramado, aliás, fora das 4 linhas, jogador da Ponte. O Lucão não visou a bola, visou somente o jogador da Ponte Preta, e se saiu amarelo para ele vai estar de intenso bom tamanho, Carlos Corsato. Não saiu, foi nada. Não saiu, não foi absolutamente nada. Nananina não. Rapaz do céu, hein? O tal do Lucão, hein? Perdeu a estribeira, hein, ô Frank? Falta pra Ponte. Ô, Carlão, essas coisas no futebol me deixam doente. Isso não é jogada pra amarelo, não. Isso é vermelho, é agressão.
O cara nem cartão. Ah, para, né? É falta pra Ponte. Matheus Jesus, vem ele pra fazer a cobrança da falta. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Jefferson! Foi fechado, tinha endereço. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E como você bem disse, tinha endereço certo. Chute forte de perna esquerda, Matheus Jesus. No primeiro pau, o Jefferson acabou espalmando pra fora. É mais um escanteio, lado direito favorece a Macaca. A Macaca aperta e vence por 1-0 no Lindolfinho Fluminense. Essa foi a terceira assistência do Pablo Diego para gols da Ponte Preta. E o segundo gol do Matheus Silva na temporada com a camisa da Ponte. O primeiro pela Copa do Brasil. É escanteio para Ponte. O segundo escanteio. André, você fica batendo no microfone aí. Tá saindo tudo que você tá fazendo aí, André Luiz. Você tá batendo. Faz de novo aí. Aí, ó. Sai no ar, cara. Sai no ar. Dá uma segurada, André. Vou fazer igual meu filho. Meu filho fala assim, ó, pai, dá o braço aí. Segura. E tem jogador da Ponte que é o Pablo Diego, hein? Ou o Gé. Não. Ok. Meu Deus. O que aconteceu? O que vocês viram lá? Conta pra mim. O que o goleiro fez? Ele deu uma paulistinha no Pablo Diego por trás. Sem bola. Ele deu no Pablo Diego por trás sem bola e o camisa número 4, o Everton, leva amarelo. O primeiro do jogo, olha, eu vou falar pra você, hein. Mas o Everton levou o cartão amarelo por reclamação, né? Por reclamar, mas eu vou falar pra você. Porque não foi ele que bateu, né? O que o Jefferson fez no Pablo Diego, me desculpem, mas olha... É que não tem VAR, né? É lance pra expulsão. Ó, se tivesse VAR, 2 jogadores já teriam sido expulsos. Bola aqui pela direita, vem Ponte, cobrança do escanteio, Leonardo levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora, a bola passa, vai embora. Foi o Filipinho de novo. Subiu ali, ela saiu, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Fluminense fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Atenção, você ligado na Clube FM 99,1. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele passa. Chegamos a 15, quase 16 passados desse primeiro tempo. 29 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo no regressivo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa do Brasil, Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Tá dando Ponte, Matheus Silva. Foi para a rede há 10 minutos. Ponte Preta 1, Fluminense 0, placar ao vivo, futebol no interior. Recopa Sul-Americana, primeiro tempo, Flamengo e Independente Del Valle empatam 0-0. O Vila Nova vai empatando também pela Copa do Brasil, hein? Jogo em andamento, Vila Nova vai empatando com o Real Noroeste por 1-1. Mais cedo, Democrata e Santa Cruz empataram em 1-1. Democrata está eliminado. O Santa Cruz classificado à próxima fase. É fato, Detalhe. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior e também na Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí. Clube FM, a mais popular de Teresina. Detalhe no ar, André. O detalhe é que o Everton, camisa 4 do Fluminense do Piauí, ele já está amarelado e ele deu um empurrão sem bola no Gé agora há pouco. O árbitro também não fez absolutamente nada, nem falta deu apenas tiro de meta para a equipe do Vaqueiro. Na coluna do Ariovaldo Isaac, né, no portal Futebol Interior hoje, o Ariovaldo ele fez um estudo detalhado do time do Fluminense, né, mas lá ele usa a palavra que eles marcam forte, né, mas não usou violência. E nesse momento, pelo menos no começo do jogo, né, Frank, que a gente vê é que marca forte, mas eles usam um pouco da violência. Não sei se isso é comum do time. Eu não sei se estão muito animados, mas que nessa bola agora disputada com o Filipinho, o jogador veio por trás e largou o cotovelo, Carlão. E é um jogador experiente, é o Pio. Quer dizer, ele não fez inocente, né? Amarelo. Ele fez pra pegar mesmo. Eu falo que esse tipo de jogada, Carlos, eu discordo do amarelo. Esse lance tem que ser vermelho, cara. Não, mas é aí intencional. aí não vai sobrar jogador, pô. É intencional. Carlão, o problema deles. Futebol ou nós estamos fazendo luta livre aqui, vale tudo? Amarelo pra ele, né, André? Amarelo pro Filipinho, segundo do jogo, segundo para os jogadores do Fluminense. E agora, eu também concordo com o Frank, viu, Carlos? Eu não tô vendo nada de marcação forte. Eu tô vendo, até agora o que eu vi, me desculpe. Só confirma pra mim quem foi que tomou cartão no É o Fluminense. 30, o Pio, camisa 30, capitão, amarelado, segundo do jogo, informação para Bebidas Poti. E até agora só vimos
violência por parte da equipe do time do Fluminense do Piauí. Pra você ligado conosco, o jogo tá parado de novo, hein? Rapaz, parado outra vez. Fábio Alves Almeida, fala Fabião, boa noite. O Edson Cláudio, cadê o VAR? Não tem VAR na primeira fase da Copa do Brasil não, viu, Edson? Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte lá na esquerda. Bola pro Arthur, o Matheus Jesus passou, pediu, o Arthur não tocou, fez a finta, voltou um pouco mais atrás, trabalha a bola na ponta. Bola pra Jesus, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Passa por todo mundo, passou pela zaga também, saiu linha de fundo. Tiro de volta pro Fluminense fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ednei Melo, grande doutor Ednei Melo. Salve Corsatos, Nega Véia 2-0. Já tá 1-0, né? Abraço para toda a equipe, em especial pro nobre André Luiz, o repórter feliz. O Edson Cláudio, boa Nega Véia, começou bem. Diz aqui a Viviane Cristina. A outra Vivi, é a Vivi Vicente. Tem a Vivi Cristina e a Vivi Vicente. Essa é a Nega Véia, coloca ela aqui. Ricardo Silva, tá ligado com a gente. Olha ele aí, Carlão, o cara do acesso. Valeu, Ricardo. Gabriel Reinaldo, Silvana Sandoval, Milinha Gomes também tá com a gente. Vem o Fluminense, bola aqui pro campo de ataque. Amarelo. Vinha. Passe errado ali, a bola fica pro Matheus Silva, sai jogando pra equipe da Macaca. Vai, André. E o árbitro começou a distribuir amarelo para tudo quanto é lado. Ele deu pro Gé, camisa 19 da Ponte, também para o camisa número 3, Lucão da equipe do Fluminense do Piauí. Informação para a Prone Alimentos e forte abraço a você, Ednei Melo, que trabalhei com ele em outro prefixo. Aquele abraço, Ednei. Norberto Júnior, abraços aos amigos. Silvana Sandoval, Luiz do Vale, ô Luiz, um abraço. Edilson Roberto, Rafael Matias, Hudson Batagim, José Maduro da Flórida, um abraço ao pessoal da emissora. Vamos lá. Vai, Frank, quer falar? Fale. Ô, André, dá uma confirmada pra nós aí. Eu tive a impressão que na confusão com o Gé foi o Lucas Manga, o 15. Confirma pra nós aí. Já passo a informação. E vem o time do Fluminense, bola aqui pro Lucas Manga, não conseguiu dominar, a bola acabou saindo aqui pra lateral. É lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança do campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br/rádio, no aplicativo para áudio, canais Futebol Interior, Rádiosnet, CX Rádio, tudo aí também. Para você ligado no FM 99,1, na Clube FM 99,1, a mais popular de Teresina, no Piauí. Obrigado pela audiência. Vem o Fluminense, olha o Fluminense, bola aqui pelo meio, ganha a bola, o time do Piauí, bola com o Carlinhos, virou, trabalhou, bola na ponta direita, fez a finta, tocou, bola na ponta, olha pro Carlinhos, vai queimar dali, bateu pro gol, foi o Pio quem bateu, ela saiu. Linha de fundo, ele procurava o canto alto esquerdo do goleirão da Ponte, o Kaique França, hoje todo de azul. Mas ele bateu muito alto, a bola saiu, liga de fundo, tiro de volta para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para você ligado também na Clube FM 99,1 de Teresina, no Piauí. Obrigado pela audiência. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Bola ali pro Pablo Diego. Pablo Diego com uma proteção no braço esquerdo. Toca a bola para Filipinho, jogando ali como a gente já havia adiantado, mais pelo lado esquerdo. Tocou a bola pro Arthur, levou vantagem, mas o árbitro tava com o apitão na boca, né? O Jack caiu ali, o jogo tá parado. É falta pra Ponte fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Copa do Brasil mais cedo, Resende 1, Ferroviário 2, Democrata 1, Santa Cruz 1. Ferroviário e Santa Cruz na próxima fase. Tocantinópolis e América, intervalo de jogo. Tá 1-0 pro América Mineiro. Real Noroeste e Vila Nova vão empatando pelo placar de 1-1. Finalzinho de jogo lá. Volta pra ponte, Matheus Jesus pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Jefferson dá um soco, tira. A bola volta pra Leonardo. Tá na ponta direita. Vem na marcação. Ele volta. Essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Everton. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva vai pra bola. Mas o árbitro levantou, marcando um impedimento. O Jefferson até que foi bem na bola, mas o bandeirinha, o auxiliar, acabou pegando aqui o impedimento. Victor Hugo Imazu dos Santos, paranaense de 36 anos. Informação no ar. Como o Frank bem disse, eu retiro o cartão número 3 dado que eu havia informado que era pro Lucão e passo pro número 15, o Lucas Manga. Então, no lance anterior, com o Gé, quem levou o cartão com ele foi o 15, Lucas Manga. Informação para a pizza do Dadá. Então, só para completar, são 2 cartões, é isso? Pio e Lucas Manga? Ou 3? O Everton também tomou. Pio, Lucas Manga e o Everton. Beleza. O Everton, aliás, temos 2 o Everton no jogo, né? O Everton 2 da ponte, que é lateral, e o Everton 4, que é zagueiro. O Everton mesmo, com W. Agora tem uma falta ali pro time do Fluminense. Ponta direita, campo de ataque. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 24, quase 25 passados desse primeiro tempo, 20 para terminar o primeiro tempo de jogo. Aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa como passa. Te contei não, Copa do Brasil, primeira fase, estreia das equipes na competição. Um time será eliminado no Piauí. Ponte 1, Matheus Silva marcou a 10 minutos do primeiro tempo. 0 pro Fluminense. Copa do Brasil. Mais cedo, Resende 1, Ferroviário 2, Democrata 1, Santa Cruz 1. Pela Recopa Sul-Americana, 24 primeiro tempo. Flamengo e Del Valle no Maracanã empatam 0-0. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Olha o Matheus Jesus, vai bater de fora da área, bateu pro gol. Jefferson, fantástico! Sensacional, Jefferson! E aí o Pablo Diego, desavisado, saiu com bola e tudo para a linha de fundo. Tinha endereço. O Jefferson agora foi fantástico, sensacional. Quase o segundo gol da Ponte, André. E o detalhe do chute do Matheus Jesus tinha endereço certo. Fez um milagre o Jefferson, mas o Pablo Diego, faça-me o favor, com o gol vazio, ele conseguiu chutar. Ele, a trave e o gol, conseguiu chutar para fora. Tiro de meta para o Fluminense que perde. 1-0 para a Macaca no Lindolfinho. O Edu Dias está em Perth, na Austrália. Diz que veio do futuro para falar que a Ponte venceu por 3-1. Ô Edu, aquele abraço, hein, meu querido, obrigado pela audiência. Vem o time do Fluminense, falta do Filipinho. Camisa número meia dúzia, pegou falta ali o árbitro da partida e anotou cartão amarelo para ele, é isso, André? Isso mesmo, mais um amarelo no jogo, o Filipinho, camisa número meia dúzia da Ponte, amarelado. Informação para Ridier. O Filipinho tem que tomar cuidado, porque no primeiro tempo no jogo contra o Lemense também foi amarelado no primeiro tempo, né? Ô, Carlão, mas chega forte, né? Nessa jogada eu vou tirar a culpa dele, hein? O juiz agora achou que a solução dos problemas da má arbitragem dele é dar cartão amarelo. Essa jogada do Filipinho, onde ele viu jogada para cartão amarelo, pra mim, pra começar, não houve nem a falta. Não, falta foi, pô. Pio, vem ele pra fazer a cobrança da falta na intermediária. Vem pra colocar. E ele chuta forte, hein? Você lembra, né? Do gol lá do Dandan jogando pelo Red Bull, né? Não pelo Bragantino, pelo Red Bull contra o Guarani. Mas eu vou me lembrar mais ele mandando essa bola lá na lua. Mas ele chuta forte, hein? Pega uma distância enorme. Que distância! O Pablo Diego tá na frente da bola. Vem pra bola. Pio bateu pro gol. Pegou na zaga. A bola voltou pra Pablo Diego. Chuteiras amarelas. Toca a bola aqui pro campo de ataque. Procura ali o Leonardi. Aí o Léo chega na bola. Fica pedindo falta do jogador do Fluminense. O árbitro não deu. Bola pra Ponte. No campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Ridier Comunicação Integrada. Acesse ridier.com.
O Valdez 99 tá dizendo aqui, chama um empate. Ele quer um empate. O empate tá a classificação pra Ponte, né? O Edilson Roberto, é verdade que o goleiro deles... o goleiro dele não tá perguntando, ele tá afirmando. O goleiro deles agrediu o Pablo Diego. Sim. Hoje eu tô com a macaca. Tá dizendo aqui o João Souza. O José Maduro tá ligado com a gente. Valeu, Zé. Obrigado pela participação. Luiz Fernando Delfino tá mandando boa noite pra todo mundo. Tem um nick aqui que eu não vou conseguir ler, né? Passo batido. O Cirso Andrade tá tirando aqui com a nossa querida macaca. O Ivan Oliveira, boa noite, Corsato, Frank, André e galera da macaca. Ponte pressiona e joga bem, vai ser 3-0. Vivi Vicente, oi, cheguei, boa noite meninos, tá na nossa live aqui no YouTube. O Severino Francisco da Silva, boa noite, boa narração. O Ian Vitor, um gol da Ponte eu ganho 300, aí sim, hein? Bola pra Ponte, quem sabe agora? Leonardo fez o passe, virou, tocou na direita. A zaga tirou, a bola voltou pra Matheus Jesus. Não dominou. Aí o Pio ganha essa bola pra equipe do Fluminense. Toca a bola aqui pelo meio. Matheus Silva falta, né? Falta. O jogador é pequenininho. E o Matheus Silva chegou só no corpo do cara. O árbitro tá marcando falta. Falta pra equipe do Fluminense fazer a cobrança. Agora desandou a dar cartão também o jogador. O árbitro da partida, o Lucas Paulo Torezin. Hein, André? Desandou mesmo, mas mereceu. O Matheus Silva pegou com o pé direito a lombar do jogador do Fluminense. O árbitro em cima deu amarelo, mais um no jogo. Informação para Jump Esportes. Mateusão ganha essa bola para a equipe do Fluminense, trabalha a bola na ponta direita pro Pio. Ele é um bate danado. Bateu pro gol, pegou no Filipinho. Aí vem o Gé, briga ali com o Everton, melhor pro Everton. O Gé vem, busca essa bola. A bola volta pro time do Fluminense, aqui na ponta esquerda. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Canto esquerdo, trabalha a bola aqui. O camisa número 15, o Lucas, toca a bola pro Everton. O Everton volta a bola no meio, bola para Maurício. Maurício vai voltar na fogueira ali pro Jefferson. No peito, no chão, perna direita. Camisa e calção amarelo, meias pretas, aí saiu errado, a bola voltou pra Macaca, olha o Gé, perna direita vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora, passa, vai embora, poderia ter batido melhor nesta bola o Gé, não é, André? E como poderia, ele poderia parar, olhar, escolher o canto, mas preferiu pegar muito embaixo na bola, sem direção, passou longe da meta do Jefferson, tiro de meta para o goleiro do Fluminense, continua, a Macaca vence, 1-0 no Lindolfinho. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Aproveite o tempo porque ele passa e como passa, chegamos a 30, quase 31. 14 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos. Te contei não. No placar do Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. No placar dos canais Futebol Interior e também da Clube FM 99,1. A Ponte tá na frente. Matheus Silva marcou a 10 minutos do primeiro tempo. Ponte 1, Fluminense 0. Recopa Sul-Americana, Flamengo e Del Valle vão empatando em 0-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem o time do Fluminense, bola aqui pela ponta esquerda, cruzamento do Mateusão, chegou a zaga da Ponte para tirar, a bola volta ali pelo meio, bola pro Carlos Henrique, é o lateral, mas tá aqui no círculo, que divide o gramado, ele faz o passe, procurava ali o camisa número 10 do Gabriel, melhor pra zaga da Ponte, chega ali cometendo falta, o árbitro para marcar a falta em cima do Matheus Jesus, jogo parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no círculo que divide o gramado. Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, eu quero ouvi-lo, quase 32. Primeiro tempo, qual é do jogo? A Ponte vence 1-0. Carlos, muito mais time, né? A Ponte só precisa ampliar o marcador pra gente ficar mais tranquilo. Agora, Carlos, assistir futebol com esse tipo de arbitragem chega a ser milho pra bode, né? Não digo nem irritante, é milho pra bode, pelo amor de Deus. Vai ser ruim assim lá no quinto dos infernos. Edilson Roberto, a Ponte conseguindo se complicar nos cartões, hein? Tá faltando inteligência pra Macaca. Josi Reis, quero o gol de qualquer time. Pra ele qualquer coisa tá valendo. Tudo tá bom, né? Eu gosto de pessoas assim, viu, Josi Reis? Obrigado, viu? Fábio Bueno, Macaquinha querida, 2-0. O bicho pegou ali, hein, há pouco, hein? O que aconteceu ali, André? O Leonardo se estranhou com camisa 21 Geneudo. Um perguntando para o outro em que praia de Teresina que vai após o jogo, e o negócio ficou meio feio ali. Se não fosse o senhor Lucas Torezin entrar no meio,
a coisa ia ficar preta, Carlos Corsato. Vem Pio, trabalha a bola aqui pro Gabriel, tentou fazer o passe pelo meio pro camisa 10, a zaga da Ponte tirou, Matheus Jesus, falta. Jogador da equipe do camisa número 5 ali, o Maurício, meteu o bração na bola, né? Normalmente quando o cara coloca o braço na bola, o árbitro tem que dar cartão, né? É lógico. Normalmente, né? Ah, mas tá bom, vai. Vamos deixar quieto isso aí. Anderson Grigoleto, jogo mais que importante pra Macaquinha. Placar vai ser 4-0. Ô, Grigo, obrigado por estar conosco. Um abraço, meu querido. Obrigado aí pela audiência. O Sandro, muitos cartões no jogo. Cê é louco. Ele coloca aqui. Lamartine Pedretti Júnior, também ligado com a gente. Vamos, Ponte, chutar no gol. Vamos, Macaca. Leonaldi ganha essa bola pra Ponte, na ponta esquerda. Ele trabalha a bola pra Macaca, a bola pro Filipinho. Filipinho volta essa bola aqui um pouco mais atrás. É o Arthur que tá por ali. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Bola pra Pablo Diego. Chegou ali o Carlos Henrique na marcação pra cima dele. O Pablo ficou pedindo falta. O árbitro não deu, aí o Pablo levantou e jogou a bola pra lateral. Lateral pra equipe do Fluminense fazer a cobrança lá pela direita. Canais Futebol no interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem o time do Fluminense, vem bola aqui pro campo de ataque, vem bola pro contra-golpe, o Fluminense perde pelo placar de 1-0, vem Mateuzão, virou, trabalhou bola aqui na ponta esquerda pro Lucas Manga, se pegar é perigo, vem levantamento, cruzamento na boca do gol, sobe Filipinho, sobe a zaga, tira Leonaldi, completa de cabeça, o Everton vai deixar a bola sair pra lateral, é lateral pra equipe do Fluminense fazer a cobrança, na marca de 34 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo, no placar dos canais Futebol no Interior e também da Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí, trabalha a bola o time do Fluminense, bola aqui pela ponta esquerda, bola com o Maurício tentou fazer o passe, a zaga da Ponte tirou com o Leonaldi, bola ali no meio, bola pra Pablo Diego pra Matheus Jesus, no meio campo perdeu, a bola voltou pro Maurício perdeu pro Matheus Jesus, 2 na marcação, toca a bola pra Pablo Diego vem na marcação ali o camisa número 10, o Gabriel, rapaz, a caixa de ferramenta dos caras é farta, hein, bola ali pela direita, trabalha a bola, o time da Macaca, a bola com o Matheus Jesus vem na marcação ali, a zaga pra cima dele, o Matheus puxou, detalhe, o jogador da equipe do Fluminense, o Carlos Henrique. O jogo tá parado, falta para a equipe do Fluminense fazer a cobrança no campo de defesa. O detalhe é que a torcida da Ponte presente no estádio Lindolfo Monteiro, Lindolfinho, à sua esquerda, Carlos Corsato, algo em torno de 30 a 50 torcedores da Ponte Preta. Informação para a pizza do Dadá. O Márcio Santos, ô Márcio, obrigado, viu, querido? Obrigado por estar com a gente aqui, o Nildo Gomes também, obrigado pelos elogios. O Piaulino Costa tá dizendo que o Flusão vai virar o jogo. Fábio Alves de Almeida, a arbitragem deveria se profissionalizar. João Limiro Neto, tamo junto. Antônio César, Cezinha no Parque Eldorado, Campinas. Ganhamos, Ponte. Ele coloca já ganhamos. Não, Cezinha, calma, ainda não. Vem bola aqui pra equipe da Macaca, falta. É mais uma falta no jogo. Ó, eu nunca vi um jogo tão picado como esse. Mas, cara, e ó, a Ponte também tá fazendo falta, mas a Ponte para até sutilmente. Mas olha, o Fluminense, a caixa de ferramenta do Flusão, como disse aqui o nosso internauta, ela é grande, hein? Ô Carlão, mas a Ponte é até compreensível. Eu já joguei futebol, chega uma altura do jogo que você começa a fazer igual, amigo. E o juiz não tá punindo. Então chega uma hora que vai sobrar bordoada, não tem como. Vou definir assim. Ou incompetentes que usam o apito. Vai caçar sapo. Ivan Oliveira, Corsato, à tarde passei na Alfa Barber Club, o pessoal é nota 10. Deixa um abraço para o Leandro, Gustavo, Ana, enfim, todos lá. Super recomendo. O jogo tá parado, viu, gente? Por isso que eu tô aqui dando uma lida nas mensagens, tá? Se eu não me engano, é o Leonaldo que tá caído ali, viu? Detalhe, é o Leonaldo que tá caindo. No lance anterior, quem cometeu a falta foi com a camisa número 4, o Everton, e ele já tinha amarelo. E se o árbitro quisesse, poderia expulsá-lo. Não expulsou, apenas conversou com ele, trocou, né? Tentou acalmá-lo e ficou por isso mesmo. Esse não é o papel do árbitro, né? Mas também, se fosse na nossa aqui, o Fluminense já não tinha time também, né? O Maurício também, agora há pouco colocou a mão na bola, não tomou cartão. Tá tudo fácil. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Lucas de Souza. Grande Lucas. Esse menino, o sobrenome dele é Trabalho.
né? E depois hora extra. Trabalho / hora extra. É nome e sobrenome. Rafael Alves de Souza. Vamos, nega véia. Torcer pra ninguém machucado nesse jogo. Cada enxadada é uma minhoca. Aquele abraço direto do Texas. Ô, Rafael, você tá bem aí nos States, hein? Um abraço. O Reginaldo Maciel. O Reginaldo, aí não dá pra ler, né? Eu respeito o adversário e também respeito a Ponte. Do mesmo jeito que eu não gosto de ler mensagens que não falam muito bem aqui do meu time, né? Não gosto de ler mensagens também Futebol interior. que não caem bem pro adversário, porque é um jogo de futebol, temos que respeitar todo mundo. Bom, a bola já tá rolando, 38 do primeiro tempo, tá 1-0 pra Ponte, o Matheus Silva marcou a 10 minutos do primeiro tempo, bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola o time do Fluminense, tá na ponta esquerda agora, ponta direita da defesa na Ponte, falta, ele marca mais uma falta ali em cima do Gabriel, no canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, e o Pablo Diego tá mancando, hein? Tá mancando o Pablo Diego. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Futebol Interior. É falta para a equipe do Fluminense, para a bola. Vem o Pio, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar a bola, volta com o Pablo Diego. Detalhe. Vem o Pablo, colocou na frente, segurou, falta. Segurou ali o Gabriel, camisa número 10. Segurou, cometeu falta, o jogo tá parado. Detalhe que agora o camisa número 10 acabou levando mais um amarelo no jogo. É um festival de amarelos nesse primeiro tempo no Lindolfinho. E o Pablo Diego está puxando a perna direita e pode ser que não volte para a segunda etapa. Tem gol no campeonato Copa do Brasil, é gol do Tocantinópolis. Esse jogo que era para começar às 19h30, começou e parou, né, por falta de energia. Bola tá rolando lá, o Tocantinópolis empata com o América Mineiro, tá 1-1, por enquanto o América tá levando, né? O Ferroviário venceu o Resende por 2-1, fora de casa se classificou, o Democrata empatou com o Santa Cruz em casa, o Santa Cruz passa para a próxima fase da Copa do Brasil, Real Noroeste e Vila Nova 1-1, também finalizado, o Vila Nova tá na próxima fase, Tocantinópolis 1, América Mineiro 1, esse jogo 15 minutos do segundo tempo. Olha o Matheus Silva fazendo uma caca ali, fez o passe errado, o Gabriel ganhou para a equipe do Flusão, pro tricolor do Piauí, a bola volta aqui no campo de defesa, lado esquerdo, trabalha a bola com o Lucas Manga, o Manga trabalha essa bola um pouco mais atrás pro Everton, tá amarelado no jogo, toca a bola lá pro seu companheiro Lucão tem o Carlos Henrique, aberto, livre, leve e solto lá pela ponta direita, você já ouviu o toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior e da Clube FM 99,1, marcando 40 passados os primeiro tempo de jogo, tá 1 pra Ponte, 0 pra equipe do Fluminense, trabalha a bola o time da Ponte, trabalhava, Filipinho vem, falta, o jogo tá parado de novo, acho que deve ser a falta de número 354 essa, e atenção torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo, e placar do futebol. Chegamos a 41 minutos passados desse primeiro tempo, 4 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não no placar dos canais Futebol Interior e da Clube FM. 99,1 em Teresina, no Piauí. 1 para Ponte, 0 para o Fluminense, Recopa Sul-Americana, 41 do primeiro tempo no Maracanã, Flamengo e Del Valle empatam 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Pablo Diego, velocidade máxima aqui pela ponta direita, falta! Mais uma, agora a falta de número 355. Eu tô anotando aqui, viu, André? Você tá anotando as faltas e eu já tô com dor na mão de tanto anotar amarelo aqui. Mais um amarelo no jogo, é o 21 Janeudo da equipe do Fluminense do Piauí por ter derrubado o Pablo Diego, mas olha... com todo respeito ao time do Piauí, mas como bate esse time, como abre a caixa de ferramenta, bate sem dó nem piedade. Pela direita, só confirma aí, quem recebeu o cartão foi o 21. Foi o 21 Janeudo da equipe. Não, 21 é o Mateusão, né? O Janeudo é 19, não é isso? Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Jesus pra bola, bateu pro gol, Jefferson, defesaça do goleiro. Que jogada da Ponte.
Gé no peito pro Matheus. Matheus, perna esquerda, procurava o canto esquerdo. O Jefferson foi fantástico agora. Sensacional, hein, André? E lá onde a coruja dorme, olhou o Matheus para o Jefferson e bateu forte. No ângulo superior direito, voou como um gato na bola. O goleiro do Fluminense mandou para escanteio. É lado esquerdo, o Macaca desce. Vence por 1-0 no Lindolfinho. O repórter tá certo, o narrador que tá errado. É Janildo mesmo que tomou cartão. Escanteio, Matheus Jesus pra bola. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Sobe a zaga da equipe do Fluminense para tirar. Então o Mateusão joga com a 19 e o Janildo com a 21. Então quem tomou o cartão foi o 21. O 21 é o Janildo. Bola pra ponte, aqui na ponta direita, 43. Passados primeiro tempo, Everton pra bola, levantou, tocou pro Gé, tá na grande área, perna direita, bateu pro gol. Gol da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tela printada pra Macaca na marca de 43 minutos passados do primeiro tempo. Cobrança de lateral. O Gé bateu pro gol. Teve desvio no zagueiro, ali o camisa número 3, o Lucão. E a bola foi morrer no fundo da rede. Eu vou gritar Gé. Gé, Gé, Gé. 19 a camisa dele com uma força danada. E o auxílio do Lucão, camisa número 3. Gé, 43 passados do primeiro tempo. Amplia a Macaca. Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte. Ponte na frente, Ponte 2. Fluminense 0. Goleirão Jefferson. Essa você só pega lá no fundo da rede. E fogo amigo, hein, Jefferson? Com um amigo desse, quem é que precisa de inimigo? O Lucão completou. O chute do Gé. Bola na rede. Ponte 2. Fluminense 0. A tela tá printada de novo. O detalhe do gol. Printa a tela aí, André Luiz. E foi um gol premeditado. Detalhe que na lateral cobrada já foi a linha de fundo e deixou na saudade o camisa número 4, o Everton. Chutou forte, a bola tinha endereço e entrar no canto baixo direito, mas acabou batendo no camisa número 3, Lucão, e foi para o fundo das redes do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer. Amplia o placar no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, a Macaca. Já camisa 19 agora, Ponte 2, Fluminense 0. Ponte na frente, 2-0, cobrança de arremesso manual do Everton. O Everton tocou, o Gé ganhou, bateu pro gol, o Lucão espetou pro fundo da rede. Tá 2-0 pra Macaca, Franqui. Carlão, esse gol me fez recordar dos tempos antigos de Ordilei, esse tipo de jogada. Batia cruzado pro meio da área. Na verdade, o que o Gé fez aí foi tentar cruzar pro Pablo Diego, que entrava pelo centro da área ali, Carlão. E o zagueirão foi sensacional, enfiou o pé e matou o goleiro. Carlão, é isso aí. Querem bater? Batam, vamos jogar bola no barbante, respeitando o time do Fluminense. Mas é isso aí, bola pra dentro do gol e... é nóis! Pio, camisa número 30, falta para a equipe do Fluminense fazer a cobrança, vem Pio pra bola, levantou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar. O árbitro tá marcando ali um perigo de gol, né? Bola para a equipe da Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirante. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. O Everton participa do segundo gol dele, né? Para o time da Ponte. Assistência, né? O gol foi do Lucão, né? Mas começou aqui com o Everton, que toca para o Gé, né? E então ele participa como assistência aí do gol, o Everton. E o Gé, se o gol for confirmado para ele, faz o 7º gol na temporada com a camisa na Ponte, o primeiro pela Copa do Brasil. 47. O árbitro deu já os acréscimos aí, né, André? Ele deu tá lá, ó. Mas tá lá. 2 minutos. 5. Aliás, mais 5 minutos. Vamos
Seu microfone tá desligado. Vamos até... Aliás, mais 5 minutos, vamos até 50 nessa primeira etapa. Tá certo, Andrezão. Tô esperando o André falar os acréscimos. Aí ele viu lá. Bom, vamos até 50, 47, passados, primeiro tempo. Ponte lá pela ponta esquerda. Vai cruzamento por baixo, chega a zaga, tira. Joga a bola, linha de fundo. Era o Jé que tava por ali, arrumando coisa boa pra Ponte, escanteio pra Macaca. É o 5º escanteio pra Ponte no jogo, E André. que coisa boa, é mais um para a Macaca, lado esquerdo, vem para a cobrança. Ali, Matheus Jesus sai da bola. Vamos ver quem vai lentamente, é o Everton de pé trocado na bola. A Macaca vence, finalzinho de primeiro tempo no estádio Lindolfo Monteiro, Lindolfinho, na cidade de Teresina. A Macaca vence o Fluminense por 2-0. 2-0 pra Ponte, o Everton vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. Quase 48 passados deste primeiro tempo. O Everton pra bola, segundo pau, era pro Pablo Diego, sobe pra tirar ali. O Mateusão, 19. Ele joga a bola pra fora. Linha de fundo é escanteio, mais um pra Ponte, André. É, o Mateusão meteu a cabeça na bola pela linha de fundo, é lado direito, mais um para Macaca, o próprio. O Everton trocou de lado agora, veio para dele. Ah não, ele deixou para Matheus Jesus de pé trocado, camisa 20, vem para a cobrança, finalzinho do primeiro tempo, 2-0 Macaca. Matheus Jesus pra bola, perna esquerda, levantou o primeiro pau, sobe a zaga pra tirar. A bola volta aqui pela direita. E quando eu falei que o Mateusão não era tãozão assim, ele é sim, é porque a minha numeração tava trocada, né? Eu tava com o Matheus de Janeudo e o Janeudo de Matheus. Mas o Matheus é grande sim, tanto que ele vai lá pra ajudar. Bola pro Everton, vai bater direto pro gol, Everton. Aí não, né? Ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Jefferson. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, toda segunda-feira tem Hora da Macaca, hein? Se inscreva no canal Hora da Macaca no YouTube. E vai terminar o primeiro tempo o árbitro do jogo. O relógio dele tá diferente do meu aqui, velho. Ele termina com 49. 49 no primeiro tempo, aponta o centro do gramado. Lucas Paulo Torezin, 39 anos, professor de Educação Física. Final de jogo no primeiro tempo. 2 pra Ponte, 1 pro Fluminense. A TV tá dando aqui o gol contra do Lucão. Fim de jogo no primeiro tempo. 2-0 pra Macaca, André Luiz. É, o árbitro realmente está com fuso horário. Ele encerrou o jogo com 1 minuto a menos do que era o previsto. Confirma você o placar. Intervalo de jogo no estádio Lindolfo Monteiro, na cidade de Teresina, capital do Piauí. A Macaca vai vencendo o Fluminense, o Vaqueiro, por 2-0. Gols de Matheus Silva e aí, segundo a TV, o chute foi do Gé, mas deram o gol para o camisa número 3, Lucão Contra, aos 44 da primeira etapa. 2-0 para Macaca. Jogadores da Macaca vão se dirigindo ao vestiário número 2 no estádio Lindolfo Monteiro, assim como os jogadores do Fluminense se dirigem ao vestiário número 1. A torcida da Ponte presente no Lindolfinho canta e dança. A Macaca faz a festa, até agora vence por 2-0 neste jogo da Copa do Brasil. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. O Marcelino Nelson da Silva. Vamos, Macaquinho, amor da minha vida. A Marilene tá dizendo aqui, eu quero é mais. Danilo Silva, Alice Rodrigues, Viviane Cristina, maravilha. Vamos muito mais tranquilos pro intervalo. O Edilson Roberto, time fraco do Fluminense, tá apelando. Vivi Vicente, Ponte, Maria Casarim, boa noite. Vai, Ponte, glória a Deus, tá dizendo ela aqui. O Beto Leite, Lamartine Pedretti Júnior, tá com a gente. Beth Burg, Alice Rodrigues, o Edson Cláudio, Carlão, como é que faz pra marcar? Ô Edson, o pessoal não entrou em contato com você ainda, rapaz? Como eu tô errando muita coisa hoje, pode ser que eu não tenha passado o seu nome para a produção, tá bom, Edson? Amanhã a gente vê isso, prometo, tá? O Edson que faturou aqui o corte de barba e cabelo na jornada anterior. Aliás, você pode participar, viu? Você que tá aqui no YouTube, dando aquela moral pra gente, aproveita para curtir aqui e se inscrever no nosso canal no Futebol Interior. A partir de agora, as transmissões por aqui, porque o Facebook tá muito chato, né? Então vamos ficar aqui só com o YouTube, tá? Então se inscreva em nosso canal e você pode participar aqui também da promoção, em corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube no final da jornada esportiva. Vou fazer o sorteio, é só colocar eu quero aqui no YouTube ou então no WhatsApp. Ô Frank, 22-22, tudo empatado no relógio. No placar a Ponte vence por 2-0. O que você fala desse primeiro tempo aí, Frank?
Carlos, a Ponte é superior, não tem nem como a gente falar diferente. Resultado justo até aqui, a Pontaria poderia estar vencendo demais, né? Mas é difícil jogar futebol num palco desse aí, né, Carlos? Desculpa aí, mas eu vou continuar batendo. Gente, é ridículo. Carlão, e com todo respeito ao Fluminense do Piauí, a sua história, os seus torcedores que estão nos acompanhando aí, se esse jogo é num gramado, a Ponte estava ganhando de 4 ou 5 aí, fácil. Mas tem alguns jogadores do Piauí, do Fluminense aí, que eu gostaria de ver num gramado bom, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Até pro pessoal lá da Rádio Clube FM em Teresina. São 4 minutos o nosso intervalo aqui. Depois do intervalo voltamos com o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior para falar o que foi 2 para a Ponte, 0 para o Fluminense no primeiro tempo pela Copa do Brasil. Atualizando aqui o nosso placar ao vivo Futebol Interior. Jogos encerrados desta Copa do Brasil hoje. Resende 1, Ferroviário 2. Democrata e Santa Cruz 1-1. Aqui passou o Santa Cruz, o Ferroviário passou, venceu o Resende. O Real Noroeste vai empatou com o Vila Nova 1-1. O Vila passa para a próxima fase. América e Tocantinópolis, América Mineiro e Tocantinópolis e América Mineiro vão empatando em 1-1, resultado que dá a classificação para a próxima fase para o América Mineiro. Na Recopa Sul-Americana, o Flamengo está empatando, hein? 0-0, nada de gol lá pro Mengão contra o Del Valle do Equador. Estamos com quase 50 minutos do primeiro tempo lá. O juizão deu 8 de acréscimos. Flamengo e Del Valle 0-0, placar ao vivo. Futebol Interior informa. Voltamos em 4 minutos para toda a rede, rádios, parceiras, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Cossato. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Reginaldo Maciel Bezerra. Valeu, Reginaldo. Obrigado aí pela participação. Tem alguns comentários que eu até coço de vontade de ler, mas não consigo, velho. Gustavo Carvalho. Só precisamos tomar cuidado com esses cartões amarelos. Trocaria para evitar surpresas. Tem até uma galinha participando aqui no nosso chat, viu, André Luiz? Sabe por que eu descobri que a pessoa é galinha? É uma galinha? Por quê? Porque o cara tá falando que tem ovo. Quem tem ovo é galinha, né? Quem tem ovo é galinha. Faz sentido. Só pode, né? Só pode. Obrigado, Quem viu, bota ô o Galinha? ovo é a galinha. Obrigado, viu, ô Galinha? Roberto César Santos. Boa noite, Corsato. 2-0 foi pouco. Alice Rodrigues. Corte de barba e cabelo pro meu marido Edgar. Ô Alice, coloca o nome do maridão aqui pra concorrer, tá? Se possível, manda no nosso zap. 19 989 89 35 26. 19 989 89 35 26. O Antônio César Ferreira, corte de cabelo. Eu só espero, né, que vocês que estejam participando aqui pelo YouTube sejam da região de Campinas, né? Por exemplo, o pessoal que está com a gente ouvindo a gente lá na Clube, lá FM 99,1, em Teresina, no Piauí, no sonzão forte da Clube, né? Se você aí quiser ganhar esse corte de cabelo também e quiser participar, fique à vontade, mas aí o translado é por sua conta, tá? É verdade. Aliás, no intervalo eu tava corujando aqui o sonzão da Rádio Clube 99,1 aí de Teresina, que som forte, som brilhante, tá de parabéns aí o pessoal da Clube. Se quiser vir aqui em Campinas, né, Frank, cortar o cabelo e dar um tapa na barba, vai ter que pegar o avião, vai ter que descer no aeroporto de Viracopos Internacional aqui em Campinas para poder ir até lá na barbearia fazer aí barba e cabelo. No Cambuí. Abraço pro pessoal da Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí, a mais popular de Teresina. Abraço pro Gil Bala, pro J Bahia e o Felipe Pedro, companheiros. Muito obrigado, viu, pela honra de deixar com que o som do futebol interior possa ser propagado aí pelas ondas da Clube FM 99,1. Ô Frank, pro pessoal dos canais Futebol Interior, YouTube, canal de áudio, site futebolinterior.com.br, pro pessoal da Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí, também nos aplicativos de áudio lá da Clube. O que você fala desse primeiro tempo, Ponte 2-0? Bom, Carlão, resultado justo até aqui. A Ponte faz valer, prevalecer, né, vamos colocar assim, a sua melhor qualidade técnica, né? Infelizmente é difícil da gente ver um jogo bonito, Carlos. Fica difícil. O gramado não ajuda. Houve muita violência na partida, né? Um jogo muito faltoso. Carlos, impressionantes 8 cartões amarelos nessa primeira etapa. Isso porque o juiz resolveu achar que ele vai resolver o problema dando cartão amarelo. Ele podia ter dado mais. Teve jogador que segurou a bola, né? Que colocou a mão na bola. Normalmente é cartão, né? Mas assim, eu não gosto desse tipo de arbitragem, Carlos. Ele não tá arbitrando o jogo. Ele acaba conduzindo a partida para um nível perigoso. Nós podemos ter surpresas desagradáveis. Eu não gosto. Eu sempre falo isso. A arbitragem, para mim, no Brasil, ou se profissionaliza ou acaba. Porque os caras são muito amador. Tem estatísticas, ridículo. Eu tenho estatísticas do jogo aqui, Frank. 60% de posse de bola para o time do Fluminense. 4 finalizações do Fluminense. 40% de posse de bola para a Ponte, tá? 4 estava implícito aí, né? Mas vale como informação. Finalizações, 4 do Fluminense, 10 da Ponte. Escanteios, a Ponte Preta teve... Deixa eu ver se eu marquei certo aqui.
Não, tá errado aqui. O escanteio tá errado. A Ponte Preta teve 6 escanteios, né? O Fluminense, nenhum. Faltas, 11 do Fluminense, 14 da Ponte Preta. Mas será que tá certo esse negócio aqui? É evidente que não, né, Carlos? Tem coisa que eu não consigo acreditar, né? Os caras bateram o jogo inteiro e a Ponte fez mais falta. Eu tô indo pela televisão, tá? Eu peguei o print da televisão aqui, tá? Meu Deus. Desarme, 7-6. Precisão dos passes, 77 do Fluminense, 64 da Ponte. Cartões amarelos, quantos você falou aí? Aqui eu tenho 8, Carlão. Então tá certo. 5 pro Fluminense e 3 pra Ponte. Isso, é isso? Perfeito. Bom, aqui bateu então. Esses os números do jogo. 60% de posse de bola pro time do Fluminense. Não sei, viu? Também, se pudesse, eu ia contestar essa posse de bola aí, viu? Ô, Carlão, eu só queria destacar, Carlos, que novamente pro torcedor que estava preocupado aí no começo do jogo, falando se não era muita responsabilidade pro Filipinho tá saindo como titular. Não, o garoto realmente tem conquistado seu espaço, tá fazendo um bom jogo. Eu só quero lembrar uma coisa que o Carlos comentou aqui, que nós já havíamos visto lá contra a Lemense e hoje acontece de novo. Ele é muito bom jogador, tem excelente posicionamento, bom passe, briga o campo todo. Hoje de novo faz uma boa partida, marca bem atrás e ainda aparece à frente para tentar ajudar. É o cuidado excessivo na disputa de bola. Às vezes toma cartão muito cedo e isso pode acabar prejudicando, Carlão. Mas é aquela história que a gente falou. A meia cancha da Ponte, principalmente na partida de hoje, se mostra novamente bem encaixadinha, Carlão. E continuo com a minha opinião. Resultado justo. Se a Ponte, Carlos, tiver tranquilidade agora e jogar o que tem que jogar, conseguir jogar, é para mais gol na segunda etapa. Vai mudar. Vamos lá, André. No equipe do Fluminense, entrando camisa número 11, que é o Augusto, o 24, que é o Fagner. Vamos aguardar quem vai sair. E na Ponte, a primeira alteração do Hélio dos Anjos será o Júnior Tavares, camisa número 22. Daqui a pouco quem te confirma, eu te confirmo já. Aliás, é só o árbitro levantar a placa. Foi embora o camisa 10 para entrar o 11. Camisa 10, Gabriel, para a entrada do 11, Augusto, da equipe do Vaqueiro. Mais uma alteração no Fluminense. A entrada do 24, que é o Fagner. Aí não deu para ver. Deu no camisa número 2. Foi embora o que é o Carlos Henrique. E na Ponte Preta vai entrar o Júnior Tavares, que é o 22. E vamos ver aí Eu acho que vai sair o Filipinho. vai sair. Eu acho, só acho, tá, André? Aí é só achismo mesmo, viu? Vamos ver aí, o Júnior Tavares já entrou. E aí a televisão fez o favor de tirar a câmera da placa, né? Que beleza. Quando a gente mais precisa, né? Que felicidade. Mas eu acho que foi embora o Filipinho mesmo, viu? Me parece que foi ele mesmo, o Filipinho. Mas vamos esperar para confirmar. Vamos esperar para confirmar aí. Porque a TV fez o favor de tirar ali a imagem da placa, né? Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol e Interior, para você ligado também na Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí. Trabalha a bola, o time do Fluminense, a Ponte tinha a bola, o Fluminense ganha, bola volta aqui pelo meio pro Augusto, foi titular em vários jogos aí do time, hoje começou no banco de reservas, está no time agora, mas a Ponte ganha essa bola pela ponta esquerda, bola pro Pablo Diego, já passou o Arthur, pediu o Júnior Tavares que está por ali, ele que entrou agora no segundo tempo, trabalha a bola pela ponta esquerda, vem o Júnior Tavares, todo mundo jogando com uma proteção no braço esquerdo ali, rapaz. Será que é promessa? Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque do Gé, de cabeça pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Fluminense fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Bola rolando nesse segundo tempo para Mudou. Ponte Preta 2, 0 para a equipe do Fluminense, o tricolor do Piauí. Vai, André Luiz. Confirmando a você, foi embora a camisa número meia dúzia, o Filipinho, na ponte para a entrada do 22, Júnior Tavares, 22, Júnior Tavares está no jogo, meia dúzia, Filipinho foi embora. A informação é para Ovos, Satoshi. Filipinho estava amarelado, né? Volante de contenção, o Júnior Tavares... Eu entendia que ele seria a primeira opção aí do técnico Hélio dos Anjos, sem o Elvis, né? Que é o armador do time. Ele colocou o Filipinho e agora coloca o Júnior Tavares, que vai fazer a mesma função que o Filipinho estava fazendo, né, o Frank? Eu acho que ele vai chegar mais, Carlos. Ele vai permitir que o Arthur fique um pouco posicionado, um pouco mais atrás. E o Júnior vai fazer a função de um segundo homem do lado esquerdo, mas um pouquinho mais avançado, dando auxílio pro Pablo Diego. Vem Pablo, toca a bola no meio pro Leonaldi, de fora da área, vai queimar dali, bateu pro gol, Jefferson! E espalma o goleiro, que chutaço do Leonaldi, uma bomba! O Jefferson fantástico, sensacional, tinha endereço, escanteio pra Ponte, André. E seria um golaço, ele telegrafou de perna direita e bateu no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro do Fluminense, que vai sendo a destaque desta partida. Já segundo milagre que o Jefferson faz de mão trocada. Mandou pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, a Macaca desce. Ganha por 2-0 no Lindolfinho. É o 7º escanteio pra Ponte, Matheus Jesus vai pra cobrança do escanteio, primeiro no segundo tempo, levantou, tocou na grande área, Jefferson, dá um soco, empurra essa bola, tira, a bola volta de novo pro Matheus Jesus, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça, Jefferson de novo! E espalma o goleiro, o Fábio Sanches meteu a testa nela, ela tinha endereço, era no cantinho esquerdo, mas o Jefferson tá fazendo de tudo e mais um pouco, defesaça do bom goleiro do Fluminense, escanteio pra Ponte, André. E tinha mais do que endereço certo, eu já dizia, o nome do jogo está se fazendo, é ele, o camisa número 1, o Jefferson. Olha escanteio, olha a Macaca. Matheus Jesus levantou fechado na boca do gol, Jefferson de novo. Rapaz, o que tá trabalhando em menos de 4 minutos, o goleiro, se fosse eu já tava cansado, viu, André? Escanteio pra Ponte, essa bola ia entrar, viu? É o que eu ia falar, seria um gol olímpico do Matheus Jesus. O Jefferson fez aquilo que eu fazia nos meus velhos tempos de Lemense, de Ponte Preta. Mandou de mão trocada pela linha de fundo e mais o escanteio. O nome do jogo até aqui, pra mim, Jefferson, goleiro do Fluminense. Você tanto fazia que você tá jogando no Fluminense do Piauí, né, André? Escanteio pra Ponte, fazer a cobrança. Vem Matheus Jesus de novo, levantou, segundo pau, sobe a zaga pra tirar. Mete a cabeça ali o Lucão, que fez um gol pra Ponte, né? Mas o árbitro tá marcando que essa bola saiu, né? Essa bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Jefferson fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Copa do Brasil tá interminável lá o jogo do América, né? Já começou às 7h30 da noite, velho. 82 minutos no total, 37 do segundo tempo. Dá 1-1, então Tocantinópolis e América. E agora o Matheus Silva chegou forte, hein? Pra cima do camisa número 15, o Lucas Manga. O árbitro só deu falta. Deu cartão pra ele, não? Foi cartão pro camisa número 2, o Everton. Ah, é? Sim. Cartão pro Everton? Mas não foi o Everton que fez a falta, foi o Lucas, não foi o Matheus, não foi? Foi o camisa número 2, o Everton fez a falta. Ele levantou o pé na cara do jogador camisa número 15, o Lucas Manga, da equipe do Fluminense. Pra mim, quem fez, porque eu tinha visto ali a falta do Matheus Silva, né? Mas tá bom, então cartão pro Everton. Matheus Silva já tem cartão. Matheus Silva já tem cartão, é verdade. Ô, Carlão, mas eu vou discordar de vocês dois, hein? O jogador do Fluminense. Olha os caras, olha o Pio, vai queimar dali de fora da área, bateu pro gol, pra fora! Passe, vai embora a linha de fundo. Que perigo, hein, André? E que perigo! Na descida rápida do Fluminense de perna direita, o Pio chutou forte, característica dele. Perna direita, a bola passou rente, o ângulo superior direito de Kaique França, que apenas observou. Foi o primeiro ataque do Fluminense na segunda etapa, uma paulada do Pio, quase o Vaqueiro diminui no Lindolfinho. Se vai pro gol, hein, André? O nosso... Se vai pro gol é caixa. É caixa. O nosso Kaique França, nem tchum pra bola. Vai, Frank, você tá discordando da gente, discorde à vontade. Não, depois, tá? Depois que a do Ponte gol. vem, bola com Gé, tá na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol na rede pelo lado de fora.
Jogou pra fora ele, mas o árbitro tá marcando escanteio, tiro de meta. O que tá marcando o árbitro do jogo aí? E que passe do Matheus Jesus, hein? Pro Gé, hein? Mas o Pablo Diego queria a bola aqui, defendeu o goleiro, hein? Defendeu o goleiro, hein? Pegou no goleiro. Mais uma, se tornando o nome do jogo, Jefferson, camisa 1, mais um escanteio, lado direito, favorece a Macaca. Vem o camisa número 20, Matheus Silva na bola. E informação para Ovo Satoshi. O Pablo Diego brigou lá com o Gé, mas o Gé fez a dele, né? Tem que mandar pro gol, né? Outra defesa do Jefferson, Frank. O Jefferson tá fazendo um partidaço. Destaque do Fluminense. O Carlão, atacante, abaixou a cabeça, né? O lateral levantou pra disputar, ele abaixou a cabeça. Discorda do cartão frontalmente. Matheus Jesus pra bola, levantou, segundo pau. O Pablo Diego vai correr atrás da bola. Deu ali uma levantada na bola. Fez ali uma puxeta, a bola voltou pelo meio. O Júnior Tavares briga, o Gé também. A bola ficou dentro da grande área, queima dali o Fábio Sanches. O último toque foi do Fábio Sanches mesmo, a bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Fluminense fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Deixa eu mandar um abraço aqui pro professor Israel. Grande Israel, tá ligado com a gente. Professor Israel tá mandando um abraço para toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Obrigado, Israel. Tá torcendo pra nossa querida Macaca. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência aí. Pra você ligado conosco nos canais Futebol Interior da Clube FM também. Olha o Fluminense. Bola cruzada dentro da grande área. É pro Mateusão, vai fazer de cabeça pra fora. Passe, vai embora. Tá certo que estava impedido, né? A bandeirinha levantou. Mas ela pegou na trave e saiu em fundo. O Mateusão achou a trave da ponte. Mas estava impedido, né, André? Estava impedido, em completo impedimento. O detalhe que no lançamento já levantava o instrumento o assistente 1, o Vitor Hugo Inazu dos Santos do Paraná. Lance favorável à ponte que vence no Lindolfinho. 2-0 em cima do Vaqueiro. O Fluminense do Piauí que tem 2 títulos, né? Da segunda divisão do Piauí. Em 2020 e o primeiro lá em 1967. E tem o título da primeira divisão ano passado. Ponte vem, Júnior Tavares para Pablo Diego, vai fazer de fora da área. Pro gol da Ponte. Pablo Diego. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 9 minutos passados do segundo tempo. Recebeu do Júnior Tavares. Na entrada da grande área, perna direita, uma bomba para printar a tela pela terceira vez para a Ponte. Pablo Diego. Pablo Diego. Pablo Diego. Pablo Diego. 1000 vezes você, Pablo Diego. 9 minutos passados, segundo tempo de jogo. É o terceiro gol da Macaca. Amplia a Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Pablo Diego vai pra rede. Canto esquerdo do bom goleiro Jefferson, que essa não deu pra pegar. Pablo Diego amplia pra Ponte. É o terceiro da Macaca. Ponte 3. Fluminense do Piauí 0. Lá no placar do Lindolfo Monteiro em Teresina, no Piauí. O terceiro gol da Ponte. Pra alegrar, pra deixar feliz a nação Ponte Pretana em todo mundo. Ponte na frente, Ponte 3-0 e tem mais, hein? Olha o Júnior Tavares, linha de fundo, cruzamento pro Gé, toca de cabeça, pra fora. Passe, vai embora. No detalhe do gol, a Ponte fez o terceiro com Pablo Diego, 11 a camisa dele. Tá lá no placar, Ponte 3. Fluminense do Piauí 0. Goleirão Jefferson, essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol da Ponte. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que na dobradinha com o Júnior Tavares. Pablo Diego para Júnior Tavares na entrada da área, que serviu a Pablo Diego. Chute forte de perna direita no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro Jefferson, que nada pôde fazer. Amplia a Macaca no estádio Lindolfo Monteiro, na cidade de Teresina, estado do Piauí. Agora, Pablo Diego, camisa 11. Ponte Preta 3,
Fluminense do Piauí, 0. Ponte na frente, 3-0. Carlinhos trabalha a bola na ponta esquerda. Ele faz o passe lá pro Janildo. Janildo vai para a linha de fundo. Vem na marcação ali para cima dele o Everton. Ele volta essa bola mais atrás. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Bola volta aqui com o Pio. O Pio tentou fazer o passe pelo meio. Trabalha a bola pro Carlinhos, perna esquerda. Ela ganhou a altura, foi subindo. E o Kaique França foi pra ela, fez a defesa próximo do pau direito ali, viu, André? E como você bem disse, a bola foi subindo. Próximo ao pau direito, o Kaique França fez a defesa e já repousa. Macaca vence 3-0 no Lindolfinho diante do Vaqueiro. Ô Frank, 3 pra Ponte, 0 pro Fluminense. Boa trama do ataque da Ponte, Tavares pro Pablo Diego. Como a gente vem sempre falando aqui, né? Ele tem uma dificuldade na frente do gol, né, o Frank? Eu fico impressionado. Que dificuldade que ele tem na hora de fazer gol, Carlos. É demais. Eu gosto muito, sou fã. É muita habilidade. E o lado esquerdo da Ponte veio violento na segunda etapa, Carlão. O Júnior Tavares está fazendo o que a gente espera dele, né? Ô Carlão, deixa eu só cortar meu comentário aqui. De novo, eu acho que o profissional que faz isso com o companheiro de profissão... E o juiz nada, né? Não, ele ainda tá dando lance pro Fluminense. Ô André, faz um favor pra mim, amigo, eu tô com dúvida aqui. Tive a impressão que saiu o Lucas Manga e entrou o 23 Batista. Foi. Confirma pra nós. Foi. Confirmando a você, foi embora o Lucas Manga, camisa número 15, para a entrada do 23, o colombiano Batista. 23 Batista tá no jogo. 15, Lucas Manga foi embora. A terceira alteração processada pelo técnico Eduardo Santos na equipe do Fluminense. O Batista é mais ofensivo. Aqui pela ponta esquerda vem ele, faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Carlinhos. Carlinhos tem pedindo ali o Janildo. Ele faz o passe pelo meio, a zaga da Ponte chega pra tirar e vem pro Pablo Diego. Tá na ponta esquerda, o Jé tá lá na direita. O Pablo Diego sai da ponta, vem pro meio, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Fluminense fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, para você ligado nos canais Futebol Interior, na Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. Chegamos a 14 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 31 para terminar o segundo tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro. O placar do futebol para você é Copa do Brasil. Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Capacidade para 5.144 torcedores em Teresina, capital do Piauí. A Ponte tem 3. Matheus Silva, Lucão contra e Pablo Diego fizeram para Macaca. O tricolor do Piauí. O Fluminense não tem nada. Recopa Sul-Americana. Estamos com 11 minutos do segundo tempo, hein? Nada do Flamengo fazer gol no Maracanã. Por enquanto o Flamengo 0, Del Valle 0. Com esse resultado, o Del Valle vai levando a Recopa. Bom, fim de jogo em Real Noroeste e Vila Nova, hein? Vila Nova se classifica. Real Noroeste 1, Vila Nova também 1. Aliás, jogos terminados, né? O jogo do América também terminou. Ou não? Ainda não. Tá 1-1. América e Tocantinópolis. Democrata 1, Santa Cruz 1. Final já, Resende 1. Ferroviário 2. Placar ao vivo, Futebol Interior. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora. Não. Não foi eu quem fiz. 15 minutos passados desse segundo tempo. 30 para terminar o jogo. A Ponte vence. O tricolor do Piauí perde pelo placar de 3-0. Vai participando com a gente aqui, mandando mensagem tanto no YouTube quanto no Facebook. Facebook hoje não tem Facebook, né? Facebook ficou chato demais. Manda aqui no WhatsApp 989893526. 989893526 para você concorrer aqui ao corte de barba mais cabelo da Alfa Barber Clube. Alfa Barber Clube, corte de barba mais cabelo. Mudou. Vamos lá, aqui daqui a pouco mais mensagens. Vai, André. Foi embora o camisa número 20, Matheus Jesus, para a entrada do 9 Eliel. 20, Matheus Jesus foi embora. 9 Eliel tá no jogo. É a segunda alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte. Informação para Prone Alimentos. Matheus Jesus saiu para a entrada do Eliel. E aí, Frank Francisco, conta aí, qual é a do treinador? Ah, Carlão, ele quer fazer gol, né? Vai soltar Matheus Jesus,
o Eliel ali junto com o Jefferson. O Matheus Jesus tá no jogo, viu, André? Vai bater a falta, inclusive. Subiu errado, então, a placa. Não foi no time não foi a alteração, não foi no time do Fluminense. Não, Dá uma olhada aí, que acho que foi no Fluminense, hein? Ponte pela ponta esquerda, Arthur pra Júnior Tavares, trouxe a bola pra perna direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Leonardo, chega a zaga, tira, a bola volta pra Macaca ainda, Everton, trabalha a bola pro Matheus Jesus, o Eliel não entrou não, bola ali pelo meio, bola pra Pablo Diego, na marcação, chega a zaga da equipe do Fluminense. O 9 que entrou foi no Fluminense, viu? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola, o time da Ponte recupera, bola aqui pela ponta esquerda, vem Macaca, bola com Pablo Diego, chega na marcação. O Carlos Henrique foi bem demais, hein? Foi bem demais, o Carlos Henrique ganha essa bola para a equipe do Fluminense, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, ele procurava ali o Fagner na marcação, chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta para Macaca, o Fábio Santos parece que sentiu, hein? Mudou. Bola pelo meio, bola para Júnior Carvalho, Júnior Tavares na ponta, ele taca a bola para Matheus Jesus para Leonardo, volta um pouco mais atrás para Matheus Silva, círculo que divide o gramado, vai André Luiz. A placa estava correta, os jogadores do time que estava errado. Saiu realmente o camisa número 20, o Carlinhos, da equipe do Fluminense, para a entrada do 9, Natan, confirmando 9, Natan tá no jogo, 20, Carlinhos foi embora, quarta alteração processada pelo técnico Eduardo Santos, no Fluminense. Informação para Ridier. Bola para a equipe da Ponte, bola lá na ponta, vem ali o Felipe Amaral, ganha essa bola para Macaca, o Mateusão vem na marcação para cima dele, ele toca a bola para Matheus Silva para Leonardo, a Ponte vem atacando, meia esquerda, campo de ataque, Júnior Tavares tentou fazer o passe para o Pablo Diego, a zaga do Tricolor tirou ali com o Lucão, ele já trabalha a bola aqui para o Natan na ponta direita, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Janildo vem na disputa de bola ali, chega na marcação, a zaga tira. O Augusto que estava por ali, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola para a lateral. Vamos lá, detalhe do ar, André. Aliás, o Natan, ele na súmula aqui, oferecida pela assessoria de imprensa do Fluminense, ele está como Natan Cachorrão. Então ele é conhecido como Natan Cachorrão em Teresina. Esse cara jogou na Ponte, tem dois jogos com a camisa da Ponte Preta. Quer dizer, ele passou pela Ponte Preta, né? Passou pela Ponte, mas na Ponte não era Cachorrão, era só Natan. Esse Natan, camisa número 19, que entrou. Se eu não me engano, na temporada, preciso olhar aqui, mas na temporada 2016, ele esteve na Ponte Preta, jogador de 29 anos. Mas aqui ele não usava esse cachorrão, não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridier Comunicação Integrada. Acesse ridier.com. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Kaique França cobra aqui o tiro de meta, bola volta pro time do Fluminense, bola aqui no campo de ataque, tá impedido. O Mateusão tá impedido, tá na frente, o jogo tá parado. Tem aqui um ouvinte que não se identificou, mas eu vou mandar aqui a mensagem dele pro ar. Corsato, Frank e André, Macaca começou bem. Ponte 3-0 hoje. Ele mandou uma mensagem às 9h43. Tá acertando o placar. É o Ivan Oliveira. Valeu, Ivan. Agora que vi aqui. Obrigado, viu, pela sua participação. Rapaz, eu registro o nome dos ouvintes. Quando eu pego o celular, o nome sai. Fala, Carlão. Grande abraço. Leozinho aqui de Souzas. Vai, Macaca querida. Ô, Leozinho. Obrigado, rapaz. O Joarini também tá ligado com a gente. Tá mandando uma foto. Olha que beleza, cara. Ele manda a foto do YouTube aqui, ó. Ele colocou a gente lá na tela dele. Vem o Fluminense, bola aqui pro campo de ataque, levantamento, bola por baixo, era pro Augusto. Sai do gol, Kaique França pra pegar. Amarelo. Boa noite, Corsato. É o Joaline de Sumaré, estamos aqui em Sumaré. Hoje é nós, hein? Abraços à família Corsato e a todos da ONG dos Amigos da Tapeçaria da Vila Padre Anchieta. Joaline. Valeu, grande abraço pra você, meu querido. Obrigado pela audiência. Amarelou pra quem, André? Para o Felipe Amaral, camisa número 8, amarelado na Macaca, mais um no jogo. Informação para Pizza do Dadá. Boa noite, equipe Futebol Interior. A CBF distribui bons prêmios, mas faz uma economia injustificável não tendo VAR em todos os jogos. Parabéns pela transmissão. É o Sérgio do Embaré em Santos, torcendo pela Macaca. Você tem toda a razão, Sérgio. Tem toda a razão. Né? É aquela economia, digamos, porca, né? Que atrapalha o campeonato, né? Gasta tanto, né? Com coisas supérfluas e com o VAR que pode mudar aí um classificado ou não num campeonato tão importante. Eles economizam. Olha a Ponte, Matheus Jesus tocou pro Gé, vem na marcação, a zaga chega ali
para tirar. O Fagner, camisa número 24, tira, completa a zaga, a bola volta para a ponte, Matheus Silva coloca a bola pelo meio, a bola voltou aqui pro time do Fluminense, bola pro Batista tenta fazer o passe aqui pelo meio, ele trabalha a bola para Janildo volta um pouco mais atrás, bola pro Everton, o Everton pro Lucão, chegamos a 21 minutos, 30 segundos passados, é segundo tempo, 23:30 para terminar, mais acréscimos, segue, 3 para a ponte, 0 para a equipe do Fluminense, 0 pro Vaqueiro, bola aqui pelo campo de ataque, trabalha a bola, o time do Fluminense, o tricolor do Piauí, bola pela ponta direita é pro Natan, na marcação chegou a zaga da ponte, Arthur tira, trabalha a bola pelo meio, bola para Macaca, bola pro Felipe Amaral, ganhou essa bola, fez o passe, bom passe pro Pablo Diego, entrou na grande área, tá na frente, foi pro chão, ficou pedindo pênalti o Pablo Diego do Lucão, ó, o Pablo tava na frente e o Lucão chegou por trás, mas o árbitro, o Lucas Paulo Torezin, tava de frente para a jogada e não deu nada, viu, André Luiz? Como você bem disse, o Pablo estava na frente e o Lucão atrás, só que o Lucão atropelou o Pablo que estava na frente dentro da área, e para mim dentro da área é pênalti claríssimo a favor da ponte, não marcado pelo senhor Lucas Paulo Torezin. E vem o time do Fluminense, bola com o Batista, vira o jogo aqui pro Natan, traz a bola pra perna esquerda, passou por um, passou por dois, fez o passe dentro da grande área, vai fazer, bateu pro gol, tá impedido, o jogo tá parado, não vale nada, o assistente 1, Vitor Hugo Imazu dos Santos, anota o impedimento do atacante da equipe, e tava, né? Tava bem à frente, o jogo tá parado, a bola foi pra rede, André, mas não valeu. Tava muito à frente, o camisa número 9 da equipe do Fluminense, quando nesse momento a ponte vai fazer 3 alterações, é o 14, o 7 e vamos ver aí vamos ver quem sai 2 o Everton, sai o 8 entre o 7, o 8 é o Felipe Amaral, o 7 é o Dudu. E o Everton tá indo embora, a camisa número 2, também para a entrada do 14, viu? O Everton foi embora 2 para a entrada do Luiz Felipe, 14. Isso. E teve mais uma alteração. Não, André, acho que é só 2 mesmo. Só duas. Então, confirmando a você, foi embora 2 o Everton para a entrada do 14, que é o Luiz Felipe, e foi embora o 8, Felipe Amaral, para a entrada do 7, do Atamoto. Informação para Bebidas Poti. O Lucão fez agora o que o Thiago Oliveira costuma fazer nos jogos da Ponte Preta, né? Ele foi imprudente, né? Tem um braço ali para cima do Pablo Diego. Se esse braço é suficiente para derrubar o Pablo, eu não sei, né? Mas no mínimo correu o risco, né? Quis nadar na lagoa repleta de jacaré ali o Lucão, viu, o Frank Francisco? Liga, tá desligado, Frank. A gente tá vendo aqui para um outro ângulo e foi pênalti. Não tem condições. Eu tô falando, os caras da latinha, é muita incompetência pro meu gosto. É que o jogo tá 3-0 já, né? No Carlinhos facilita isso pra ele, mas mesmo assim, né? Não justifica, mesmo pelo amor assim. de Deus. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo. Chegamos a 24:40, quase 25 passados deste segundo tempo. 20 mais acréscimos para terminar o jogo no placar dos canais Futebol Interior e da Clube FM 99,1 em Teresina, a mais popular de Teresina. Te contei não, Copa do Brasil. Primeira fase, estreia para as duas equipes. A Ponte vence, o Fluminense perde. Fluminense 0, Ponte Preta 3. Pela Recopa Sul-Americana, o Flamengo não consegue fazer gol, hein? Por enquanto, Flamengo e Del Valle empatam 0-0. Carlos Cossa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Fluminense para tirar, a bola volta com o time do Fluminense, bola ali com esse que entrou no time do Fluminense, que é o camisa número 17. Quem é ele, André Luiz? O 17 é o William, que entrou no lugar do 4 Everton, 4 Everton foi embora. 17, o William tá no jogo, mais uma alteração processada pelo técnico Eduardo Santos na equipe do Fluminense. Informação
informação para Bebidas Poti. Natan vem ali para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da ponte, tira, vem contra-golpe para Macaca, Pablo Diego, aí ele pisa na bola, volta um pouco mais atrás, bola para Júnior Tavares, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Matheus Jesus, ele toca a bola rasteirinha aqui, a bola rola o campo, toca a bola para Luiz Felipe, na ponta direita, entrou na vaga do Everton, no segundo tempo, trabalha a bola para Matheus Jesus para Luiz Felipe tem o Felipe Amaral, pedindo bola, o Leonardo tá um pouco mais atrás, vem na marcação ali pra cima dele, o jogador da equipe do Fluminense, ele volta essa bola aqui na frente, bola pra Dudu, vem o Dudu, vem a marcação ali pra cima dele, do 23, o Batista, o Dudu volta a bola pra Matheus Jesus, pra Luiz Felipe, entrou na grande área, trouxe a bola pro Gé, trouxe a bola, perna direita, chega a zaga. Completa ali, o camisa número 17, o William tira, a bola volta pra ponte no meio, o Arthur trabalhou, voltou, bola aqui na ponta, bola para Júnior Tavares ganha essa bola para Matheus Silva, 27 minutos passados desse segundo tempo, 3 para ponte, 0 para a equipe do Fluminense, do Tricolor, trabalha a bola para Luiz Felipe para Dudu, vai tirar para dançar, tocou, bola para Luiz Felipe, lá na ponta direita, esqueceu a bola, voltou para buscar, vem na marcação ali para cima dele, o 23, o Batista, Luiz Felipe, entrou na grande área, cruzamento, toque pro Gé de cabeça, printou pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Jogadaça do Luiz Felipe lá pela direita. Ele achou o Gé dentro da grande área. Cruzamento, assistência pro Gé. Agora não tem gol contra não, Gé. Gé, 19, a camisa dele de cabeça. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Lindolfo Monteiro. Em Teresina, no Piauí. Virou goleada. É o 4º gol da Macaca. Ponte 4, Fluminense 0. Gé balança a rede do Tricolor do Piauí. Gé 19, a camisa dele. Ponte bonito na frente, Ponte 4, Macaca 4, Fluminense 0. Goleirão Jefferson. Essa é mais uma que você busca lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do 4º gol da Ponte. O primeiro do Gé do jogo. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que o Luiz Felipe veio trazendo pelo setor direito. Ele insistiu na trombada, ganhou do zagueiro da equipe do Fluminense, foi à linha de fundo, levantou a cabeça e cruzou com consciência. Gé, no terceiro andar, subiu, testou forte, canto baixo direito da meta de Jefferson, que nada pôde fazer. É o 4º gol da Macaca no jogo. Gé, a torcida da Ponte canta e dança no Lindolfinho em Teresina agora. Ponte Preta 4, Fluminense 0. Ponte na frente, 4-0, Franco Francisco. Virou goleada, Ponte Preta 4-0. É, Carlos, é um resultado no mínimo coerente com o que a gente vê em campo, né? E olha, não tá mais, o torcedor do Fluminense pode agradecer o Jefferson, que se torna um destaque da partida. Pegou muito, hein, Carlão? Pegou bola aí que, olha, sensacional. Vou tirar o chapéu pro Jefferson, pegou muito. Carlão, o Luiz Felipe simplesmente pegou a bola, ele não cruzou. Ele fez, como você falou, uma assistência. Falou assim, ó, Gé, tira o urucubaca, meu filho, vai! Ponte na frente, 4-0. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Kleber, do Armazém Eulina. Ô Kleber, obrigado, meu querido, pela participação. Mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Trabalho com a filha do Frank, o Kleber, lá do Armazém. Ô Kleber, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por estar conosco. Abraço, Kleber. Grande Kleber. O Joel da Silva tá ligado com a gente, mandou aqui gol da Macaca. Grande Joel, obrigado pela audiência. O Fábio de Almeida também tá participando com a gente. Você pode participar aqui pelo WhatsApp para concorrer ao corte de barba mais cabelo lá da Alfa Barber Clube, ou então aqui pelo YouTube. Tem muita gente participando com a gente. Vai mandando a sua mensagem pra cá. Chegamos a 30 passados desse segundo tempo. Vem Natan, entrou fazendo uma fumaça danada aí o cachorrão. Natan pela ponta esquerda, trabalha a bola
para a equipe do Fluminense na ponta esquerda pro Batista. Batista trouxe a bola pelo meio, virou, trabalhou a bola ali pro Pio. O Pio volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Maurício. Maurício pro Pio. Vem o camisa número 30. 30 minutos, 50 segundos, quase 31 segundo tempo. Tá 4-0 pra Ponte. Bola ali pelo meio. Volta a bola ali pro Janildo. Janildo na ponta esquerda. Já virou pro Natan. Linha de fundo, escanteio. Escanteio pros caras. Vai, André. Mais um escanteio favorece a Fluminense e mudou mais 2 vezes a Ponte. Foi embora o Pablo Diego com a 11 para a entrada do 9 Eliel. E foi embora o Gé com a 19 para a entrada do 17 Guipira. Informação para a Ridier. Ninguém mexe mais. Todo mundo usou aqui as alterações. O Hélio dos Anjos e o Eduardo Santos. Escanteio cobrado. A bola voltou aqui para a equipe. Primeiro escanteio no jogo para o time do Fluminense do Piauí. A bola voltou para a Ponte. Matheus Jesus ganhou. É na correrinha do motor turbo do Dudu. Lá na ponta direita virou. Trabalhou para o Guipira. Linha de fundo, vai queimar dali. Foi travado, Jefferson. Vai pra bola, fez a defesa, mas era pra ele ter batido quando recebeu a bola do Dudu. O Guipira poderia ter feito o 5º gol da Ponte, hein, André? Ele acabou perdendo, né, a visão do gol do goleiro do Jefferson da equipe do Fluminense. Tinha que ter batido de primeira linha, de primeira na hora que recebeu. Não fez isso, tentou ajeitar na hora do chute a trava do zagueiro da equipe do Fluminense. Continua 4-0, a Ponte vence e vai se classificando na segunda fase da Copa do Brasil. O Fábio Alves está dizendo aqui, pode fazer o Pix. Tá dizendo ele aqui no YouTube. 4-0 pra Ponte, que trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola pro Guipira. Guipira já trabalha a bola aqui na ponta, já virou, trabalhou bola para Júnior Tavares por baixo. Chega por baixo ali o camisa de número 3, o Lucão. Tira e joga essa bola pra fora. Ele joga essa bola pra fora. Não, é o Everton, camisa número 4, que meteu a cabeça que meteu o pé na bola e tirou. Jogou essa bola pra fora. Joga pra fora ali, a bola acaba saindo pra lateral. É lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Vem Júnior Tavares pra fazer a cobrança do arremesso manual. É o Arthur que tava por ali. Ele bate na bola, toca a bola na ponta, bola pro Eliel. Aí o Eliel veio, camisa número 4 ali do Fluminense. Briga ali. O Everton, camisa 4. Ele toca na bola, põe a bola aqui pra frente. Aí agora o Fábio Santos fez falta, né? O jogo tá parado, é falta. Falta pros caras fazer a cobrança aqui no campo de ataque. Falta em cima do Mateusão. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Bom, na minha papeleta aqui, o 4 já não tava mais no jogo, mas ele tá no jogo sim, viu? Ele tinha saído pra entrada do 17, né? Mas ele tá no jogo. Vem Natan, lá na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça pra fora. Mas o árbitro tá pegando escanteio, hein? É o segundo no jogo. Chegou ali o camisa número 19, o Mateusão. Meteu a testa na bola. Escanteio para a equipe do Fluminense, André. No cruzamento do Natan, último toque do Luiz Felipe, a hora foi pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, vem para a cobrança o Pio do Fluminense, o Fluminense aperta, quer o gol de honra no Lindolfinho. É o segundo escanteio para o time do Fluminense, é o 12º escanteio no jogo, a Ponte teve 10 escanteios. Pio, vem ele para fazer a cobrança do escanteio na marca de 34, você ligado nos canais Futebol Interior. Também na Clube FM 99,1. Pio pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe. Maurício, sobe a zaga da Ponte, tira. A bola voltou aqui pelo meio, Natan brigou com o Guipira. O Guipira levantou o pé, pegou ali no estômago do jogador da equipe do Fluminense. Mas o Gui sai da grande área, nossa senhora. Ele ia ser pego por trás, levou vantagem. Vem o Guipira, passa pelo primeiro. O camisa número 5 ali foi feio, hein? Em cima do jogador da Ponte. E aí agora o árbitro para marcar a falta. Falta do Fagner em cima do Guipira. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulinha e Nova Odessa. Silvana Sandoval diz: amor da minha vida, o Sandro Ponte tá me iludindo. Coloca ele aqui, olha ali o Guipira, tocou, bola no meio, bola pra Ponte. Júnior Tavares tentou fazer o passe de primeira, era pro Matheus Jesus. A zaga chega pra tirar, a bola volta aqui na ponta direita. O Arthur ficou na saudade, hein? Vem o time dos caras, bola aqui pelo meio, Leonardo, vem na marcação ali, pra cima do Fagner. Chega pra cima do William, aqui pela ponta direita. O William é o 17, tá aqui jogando de lateral. O árbitro pegou uma falta.
Falta para a equipe do Fluminense. Falta cobrada. Bola pelo meio. Bola para o William. O William trabalha essa bola aqui na ponta. Ele vira o jogo. Bola para Maurício. Maurício para o William. Daqui a pouco o detalhe no mar porque o Fluminense vem. Bola com o Natan. Natan tem a marcação do Arthur. Sai da ponta. Vem para o meio. Na ponta direita. Tentou fazer o passe para o William. Chegou a zaga para tirar. Vai, detalhe no ar, André. O detalhe que a TV me pegou de novo. Saiu o camisa número 13, o Lucão, para a entrada do 17, o William. E o camisa número 4, que é o Everton do Fluminense, ele permanece no jogo. Informação para o Alves Satoshi. E vem Ponte, bola ali com o Meliel, briga ali pra cima do camisa número 4, o Everton. E ficou pedindo falta ali, essa achei que não foi não. Segue o jogo, segue o fluxo. Bola pra equipe do Fluminense. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele passa e como passa. Chegamos a 36,5, quase 37 segundo tempo. 8 minutos mais acréscimos para terminar o jogo. Te contei não no placar dos canais Futebol Interior e da Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí. Copa do Brasil, primeira fase. A Ponte tem 4. O Fluminense não tem nada. Recopa Sul-Americana. Pela Recopa Sul-Americana, estamos com 23 minutos do segundo tempo. Fluminense e Del Valle vão empatando. Flamengo e Del Valle vão empatando 0-0, hein? 0 pro Flamengo, 0 pro Del Valle. Copa do Brasil, mais cedo Resende 1, Ferroviário 2, Democrata 1, Santa Cruz 1, Tocantinópolis 1, América 1, Real Noroeste 1, Vila Nova também 1. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 37,5, já o Franco vai comentar. A Ponte vence o Fluminense pelo placar de 4-0. Vem a equipe da Macaca com o Luiz Felipe, tá lá na ponta direita. Briga ali com o camisa número 23, o Batista. Foi pro chão, ficou pedindo a falta ali do Janeudo. O árbitro não deu só lateral para a equipe do Tricolor do Piauí. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. 38, segundo tempo, Ponte 4-0. Carlão, uma partida definida, né? Definida. Aqui a gente, na verdade, está só aguardando ver se a Ponte vai conseguir fazer mais algum gol. Agora, ô Carlão, tá demais, hein, cara? De boa. Eu juro que eu ia tentar ficar quieto, mas o juiz é medíocre. Você não consegue. Pênalti escandaloso em cima do Eliel. Se aquilo não é pênalti, o que é pênalti, Carlão? Eu achei que não foi no primeiro momento, mas não vi o replay, né? Não prestei atenção no replay. Pelo amor de Deus, rapaz do céu. Os caras é muito ruim. Eu entendi que lá no Pablo Diego, aquele lá eu entendi que foi esse, eu não vi. Preciso ver novamente. Vamos lá, amarelo no jogo, vai. Mais um é para o camisa número 11, Augusto amarelado. Informação para Store Colchões. Augusto toma cartão amarelo no time do Fluminense, do Tricolor do Piauí. Trabalha a bola o time do Fluminense, bola com o Augusto. Foi amarelado há pouco no jogo. Ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Bola ali pro Everton. O Everton vai trabalhando, vai virando o jogo. Ele vira a bola ali pro camisa de número 24, que vem trabalhando bola ali, o Fagner. Fagner volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele vira a bola pela ponta direita, tenta fazer o passe aqui no campo de ataque, chegou a zaga para tirar, a bola voltou pelo meio, vem ali o Mateusão, cometendo falta, o árbitro para marcar a falta, e quase que a bola acerta nele, né? Quase que a bola acerta nele. Falta pra Ponte, falta em cima do Júnior Tavares, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. O Roberto Santos aqui na live no YouTube está dizendo que foi pênalti claro. Fábio Alves de Almeida, 2 pênaltis que não foram dados. Fluminense, bora, só um gol, tá dizendo aqui o Luciano Nascimento. E a Ponte vem, bola com o Júnior Tavares. Acho que tá mais fácil sair um gol da Ponte do que um gol do Fluminense, viu? O meu querido Luciano Nascimento. Se der pra apostar de novo, perde a sua grana para um gol da Ponte aí. Bola pelo meio, bola para a equipe da Ponte, Gui Pira, trabalhou, bola pro Dudu, passou por 1, passou por 2, entrou na grande área, tocou pro Gui Pira, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Ele perdeu. Como é que perde um gol desse? Assistência do Dudu pro Gui Pira, e escolheu o canto e bateu, ela saiu, linha de fundo. Quase o 5º gol da Ponte. Como é que o Guipira perde um gol desse, hein, André? Conta pra mim aí, vai. E que bola enfiada do Dudu no meio de 2 jogadores da equipe do Fluminense. Ele deixou o Guipira na cara do gol do Jefferson. Ele quis tirar, mas tirou muito. Pegou com o pé muito aberto, o pé direito.
jogou à esquerda da meta de Jefferson, que agradeceu, porque seria o 5º gol da Ponte. A Macaca vence 4-0 a equipe do Fluminense do Piauí, estar caminhando com passadas largas para a segunda fase da Copa do Brasil 2023. Guipira ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Dudu, a Ponte quer o 5º gol, vem o Dudu, perna esquerda pro gol pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vou mandar um abraço aqui pro Danilo Silva. Danilo, eu narrava meus gols, né, fazendo mas fui instruído a parar de fazer isso. Mas eu gosto, viu? Eu gosto. E quando eu ficava na torcida, né, lá no Majestoso, a Ponte metia gol, eu mas fui aconselhado a parar de fazer isso, né? Fazer o quê? O mundo mudou e ficou chato. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Fluminense. Bola com o Janildo. Janildo vira o jogo, toca a bola pro Natan. O Natan entrou querendo o jogo, hein? Se ele joga tudo isso, não sei o que tá fazendo no banco aí o Natan. Bola ali pelo meio, trabalha a bola, perde. Recuperação de bola para a equipe da Ponte. Bola para Júnior Tavares. Tavares toca a bola aqui na ponta. Bola pro Beliel. Sobe a zaga, tira o Everton. O camisa 4 joga essa bola para a lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Sandro tá dizendo aqui no YouTube, se fosse o Eliel, não tinha errado esse gol. Também acho que não, se bem que o Eliel perdeu um gol feito contra o Lemense no meio de semana. O Régio Pedroso, Macaca querida, Ponte, amor da minha vida, Roberto Santos. Tá tudo definido, mas o Guipira é o Richard de versão 2023. Quem sabe ele faz um gol. Olha a Ponte, olha o Dudu. Passou pelo primeiro, pelo segundo, perna esquerda, bateu pro gol. Pra fora. Mas que jogadaça, hein? Fez uma jogadaça lá no canto. Rapaz, como é que é o nome desse drible aí, ô Frank? Que ele puxa aí, a puxeta? Eu não lembro o nome desse drible aí. Na minha época era carrapeta. Carrapeta, é. E aí na hora de bater, bateu torto, ela saiu linha de fundo, André. É, como você bem disse, o Frank, o Dudu deu uma carrapeta no lateral do Fluminense, que tá procurando ele até agora. Aí saiu na cara do gol, chutou forte de perna direita, a bola por sobre a meta do goleiro Jefferson, tiro de meta para o Fluminense, que perde 4-0 para a Macaca no Lindolfinho. Ô Marcelo, vou mandar um abraço aqui, que mensagem grande assim, cara, eu juro por Deus que eu leio antes umas 70 vezes pra poder colocar no ar. E vem o Fluminense, quem sabe o gol que o ouvinte estava pedindo aqui, lá na ponta esquerda, vai pro cruzamento, forte demais, a bola voltou pela direita ainda, bola pro Natan, tocou pro Pio, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Matheus Silva. E sobrou pro Matheus Jesus. O Matheus Jesus no pé de ferro. Ganha no primeiro, ganha no segundo. Depois, rapaz, pegaram ele. Morderam ele. Morderam o Matheus. Ele tá procurando quem foi. Tá procurando quem foi que mordeu ele aí. O Marcelo Falheiros. Corsato, manda um beijo pra minha mulher, a Antônia, que está com a Macaca. Ô Marcelo, às vezes eu passo assim as mensagens longas, porque eu juro, velho, eu leio 75 vezes pra não ler bobagem. De vez em quando sai alguma coisinha no ar ainda, mas eu sei que não foi o seu caso, né? Obrigado, viu? O Carlos Lemos Matozinho, talvez seja Ponte Preta 6 ou meia dúzia. Tá 4 ainda, né? Roberto Santos, outro pênalti não marcado. Danilo Silva, Ponte, amor maior, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Abraçando aqui o Rodrigo Bruguineira. Felicidade, Corsato, em São Carlos. Maria Júlia, Maria Alice, na audiência, fazendo a festa com a vitória da Ponte. Valeu, querido. Obrigado pela audiência. O árbitro não anotou acréscimos, porque não vai dar acréscimo, não. Não quer mais saber de jogo. Aponta o centro do gramado. Lucas Paulo Torezin, paranaense, 39 anos, professor de educação física. Todos os jogos que ele apita, pelo menos mais de 3 gols nessa Copa do Brasil. Apitou Marília 0, Brusque 3,
Fluminense 0, Ponte Preta 4. Fim de jogo no Lindolfo Moreira. Lindolfo Monteiro. Ponte 4-0. A Ponte segue na competição. O Fluminense está eliminado. Detalhe, saída nos jogadores do gramado. Em Teresina, no Piauí. Repórter André Luiz. Eu confirmo a você o placar com gols de Gé, Pablo Diego, também o Matheus Silva e contra do Lucão. A Macaca venceu o Fluminense do Piauí por 4-0 no estádio Lindolfo Monteiro, na cidade de Teresina, Piauí. Nesse momento, jogadores da Ponte vão saindo, fazendo aquela resenha no gramado ainda com os jogadores do Fluminense. O Guipira vai lá onde está posicionada a torcida da Ponte, que canta e dança, faz uma grande festa. Vale lembrar o sacrifício do torcedor pontepretano, aqueles que compareceram no estádio Lindolfo Monteiro. É lógico, muita gente da região lá do estado do Piauí, mas também alguns torcedores de Campinas, que aí percorreram quase 2.000 quilômetros para chegar a Teresina. E muita festa da torcida da Ponte no Lindolfo Monteiro. A Macaca, que venceu, vitória maiúscula por 4-0, está classificada a segunda fase da Copa do Brasil 2023. Agora em bolsa, R$1.400.000 nos cofres do Clube de Campinas. E a Macaca aguarda agora o vencedor do jogo, Brasil de Pelotas e Cordino do Maranhão, que será amanhã, para ir conhecer o seu segundo adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Os jogadores da Ponte sendo aí ovacionados pela torcida, tanto da Ponte como também do Fluminense do Piauí, pedindo para tirar selfies, fotos. E o time da Ponte vai saindo aí. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse André Luiz, daqui a pouco vamos eleger aqui o melhor em campo, hein? A Ponte Preta venceu 4-0 o Fluminense do Piauí. Até pra gente fechar a rede aqui com o pessoal lá da Clube FM 99,1 em Teresina. Um abraço pro Gil Bala, pro J Bahia e pro Felipe Pedro. Ô Frank Francisco, eu quero ouvi-lo nesse fim de jogo em que a Ponte Preta venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 4-0. Resultado justo, né, ô Frank? E se duvidar, acho que cabia mais alguns, né? Não, Carlos, não há nem o que contestar, né? Se houvéssemos uma arbitragem decente na partida de hoje, ia ficar um placar bem mais elástico. Os dois pênaltis aí foram absurdos, Carlos. O do Eliel, que você não conseguiu ver. Eu não vi o replay, né? Você estava nas anotações aí. É escandaloso, Carlão. Pior que o do Pablo Diego. Então, assim, 4-0, resultado justo. Uma boa sorte para o time do Fluminense no Campeonato Piauiense. E uma dica aqui, Carlão. Vou seguir o que você falou, que eu também penso igualzinho. Se esse camisa 9 o Natan, camisa 9 do Fluminense, não tiver machucado, Carlão, por que ele é reserva, hein? O cara fez uma fumaça em campo, gostei dele. E o goleiro Jefferson, baita de um goleiro, hein, Carlão? Pegou tudo. É verdade, jogou muita bola. O Jefferson hoje, apesar de ter tomado 4 gols no começo do segundo tempo, ele fez no mínimo 3 defesas que dava pra gritar gol fácil. A Ponte venceu pelo placar de 4-0. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente fecha a rede lá com o pessoal da Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí. Mais uma vez agradecendo você que ficou com a gente no FM 99,1 e nas plataformas da Clube FM. Um abraço lá pro Gil Bala, pro J Bahia, pro Felipe Pedro e para todo o pessoal que ficou com a gente também na mais popular de Teresina, mais uma vez, em nome de todos aqui dos canais Futebol Interior, do Elcio Paiola, do nosso diretor-geral, o Arthur Eugênio, do Claudinei Corsi aqui do Departamento Comercial, do Frank, do André, do Felipe Marques, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço de montão o carinho da sua audiência aí no Piauí e muito obrigado vocês aí por nos darem essa moral de colocar a nossa voz aí para esse povo simpático do Piauí. Não deu pro Fluminense, né, mas tá aparecendo aí, apareceu, disputou aí a Copa do Brasil e defendeu bem o estado aí do Piauí. A Ponte Preta segue na competição. Você com a gente aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube do Futebol Interior e também no canal de áudio. Você segue participando com a gente, porque depois do intervalo eu vou divulgar aqui o nome do ganhador do corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube e também vamos trazer o melhor em campo, o melhor da Macaca, as notas do jogo
jogo com o Frank Francisco e os destaques finais do nosso repórter feliz, o André Luiz. Copa do Brasil, primeira fase, a Ponte já passou, hein? Espera o seu adversário, o Cordino ou o Brasil de Pelotas, na próxima fase da Copa do Brasil. Aqui deu Ponte, Fluminense 0, Ponte Preta 4, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Clube FM 99,1, Teresina no Piauí, a mais popular de Teresina. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, abrindo o fim de jogo. Printa essa tela aí, ó. 4-0 pra Ponte, pra cima do Fluminense. Tem ouvinte perguntando aqui, acho que passamos de fase, né, Corsato? Creio que sim, né? 4-0. Claro, né? Nós temos que colocar aqui tudo, o adversário, né? As condições. A Ponte jogou com o que tem de melhor, tirando o Elvis, que não pôde jogar, e o Everton, que talvez vai ficar mais aí uns 4, 5 meses sem poder entrar em campo. Mas a Ponte está colocando o que tem de melhor. E tem que ser assim,
porque é um dinheiro que pode salvar aí a lavoura da Ponte, porque a Ponte disputa, mais uma vez, vou lembrar, financeiramente falando, a Ponte está disputando a Série A2, e a Ponte está com arrecadações monstro na Série A2, né, para a Série A2, mas que não dá nem para pagar o jogo, né, e ganhando 300 mil por mês, tem 900 mil no total para disputar toda a Série A2. O prejuízo da Ponte caindo para a Série A2, além do prejuízo moral, né, de judiar da sua torcida, né, o prejuízo financeiro foi enorme. Os clubes da Série A1 recebem quase 9 milhões para disputar o Campeonato Paulista. Cada um. Né? Isso, estou dizendo, os clubes, né, do interior. Né? Não estou colocando Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Né? São 9 milhões. E a Ponte, 900 mil para disputar a Série A2. Olha o prejuízo que a Ponte tomou, né, disputando a Série A2. E tem que manter um time, né, porque já vem aí a Série B. Já vem a Série B. E tem que tentar manter um time nesse padrão e ainda melhorar, né? Porque a Série B não é bolinho, não. Então, não é fácil. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Valeu, moçada, parabéns. Pessoal, vota aqui, viu, no YouTube, no Melhor em Campo, tá? Pode votar aqui no Melhor em Campo, o craque do jogo, pra gente eleger aqui. A Ponte venceu pelo placar de 4-0. Bom, vou divulgar aqui o nome do ganhador do corte de barba e cabelo. O ganhador do corte de barba e cabelo lá da Alpha Barber Club. Quero agradecer aqui todo mundo que participou com a gente, viu? Muito obrigado você que deu aquela moral pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Obrigado mesmo pela participação e obrigado pela moral. Faturando aqui o corte de barba e cabelo lá da Alpha Barber Club, o nosso Fábio Alves de Almeida. Só que é o seguinte, né, Fabião? Os caras vão economizar, né? Quem não tem cabelo, pô, mas tem barba, né? Ô, Fabião, vamos fazer um bem bolado aí? Ó, lembra do amigo aqui, ó, a parte do cabelo. Ah, não, colabora. Mas não pode, Frank. Tem que ser tudo pro Fábio. Colabora aí. Tem que ser tudo pro Fábio. Fábio Alves de Almeida. Fabião, depois eu explico, aliás, estou devendo pro Edson Cláudio também. Explico direitinho como o ouvinte deve fazer aí pra marcar e agendar o seu corte, tá bom? Lá na Alpha Barber Club, no Cambuí, na Rua dos Alecrins 46. Para você marcar e agendar 99262-4672, a Alpha Barber Club, que é a barbearia do filho do Hélio dos Anjos, o Guilherme dos Anjos, que vai estar no banco de reservas no jogo na Ponte contra o Comercial. Se eu não estou enganado, o Hélio dos Anjos tomou o terceiro cartão amarelo. Preciso confirmar isso, mas se eu não estiver enganado, o Hélio dos Anjos tomou o terceiro cartão amarelo. Ô Carlão, e a tendência, né? Eu acredito que o Guilherme já assume como treinador aí os trabalhos do pai, viu? Tá certo. 11 da noite, mais 34 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora, agradecendo todo mundo que participou com a gente aqui, mais um abraço pro Kleber, lá no Armazém Eulina, ligado com a gente, valeu. O Matheus, o Matheus, moro em São Mateus. Ele não colocou o nome dele aqui. Melhor em campo, Matheus Jesus. Deixa eu ver quem é, um Aparecido, né? Eu vi aqui pelo zap, viu o nome do zap, viu, Aparecido? Ele é de São Mateus, Zona Leste, capital paulista. Votou aqui no Matheus Jesus como o melhor em campo. Deixa eu pegar uma colinha aqui, para mim anotar aqui os votos então. Matheus Jesus como o melhor em campo pro Aparecido. Deixa eu pegar as mensagens aqui. Aliás, obrigado você com a gente no YouTube, viu? Se inscreva em nosso canal, por favor, dá aquela moral pra gente aqui. Hoje a transmissão foi só pelo YouTube e será assim, tá? Porque o Facebook tá muito chato, então será assim, transmissão pelo YouTube no canal do Futebol Interior. Vamos lá, o Aparecido da Zona Leste votou no Matheus Jesus, né? Vou colocar Matheus Jesus aqui porque tem outro Matheus, né? Que é o Silva. O Akira Miyamoto, boa noite, melhor em campo, Matheus Jesus. Mais um voto para ele aqui. Valeu, Akira. Gustavo Carvalho, Matheus Jesus, melhor em campo. Valeu. Quem mais? Edilson Roberto. Apesar dos 4 e o baile, tô P de Ponte Preta com esse árbitro. O Edson Cláudio. Pablo Diego, craque do jogo.
Um voto aqui pro Pablo, do Edson Cláudio. Valeu, Edson. O Ferdinand Pereira. Alô, aqui pra mim, em Teresina. Ô, Ferdinand. Alô, meu querido, obrigado, viu? Não sei se tá com a gente aqui pelo YouTube e ouviu lá pela Clube FM. Muito obrigado pela sua participação, tá? O Roberto César Santos, é o Roberto Santos. Matheus Jesus, o melhor em campo. Será que vai ser disparado o Matheus? Roberto Santos. Carlos Alberto Bacelar. A Série A2 fez aparecer o belo trabalho do técnico. João Limiro Neto, fera. Alisson Santos, parabéns Ponte Preta. Marcelo Venâncio, acho que passamos para a próxima fase. Valeu, Marcelão. José Marcos, ótimo trabalho, parabéns a todos. Ivan Oliveira, Hélio dos Anjos, parabéns, mais uma bela vitória. Danilo Silva, melhor transmissão do YouTube. Ô Danilo, obrigado, viu? Carlos Eduardo Lemos Matozinho, maravilha, coloca ele aqui. O Edson Roberto, o Edilson Roberto, já votou no Matheus Jesus, né? Já coloquei aqui, Edilson? Não coloquei não. Matheus Jesus, voto do Edilson Roberto, o melhor em campo. Regis Pedroso, narração e comentários perfeito. Opa, obrigado. Ah, rapaz, como a gente gosta de elogio, hein? Obrigado mesmo, viu? Ivan Oliveira, até agora 2.650.000 no cofre. Carlos Lemos Matozinho, valeu moçada, parabéns. Amaury Blumer, parabéns pela transmissão. Melhor jogador, Everton. Goleiro do adversário, Jefferson então, né? Jefferson. Mas aqui a gente elege o jogador da Ponte, tá? Ô Matozinho, obrigado, viu? Botou no goleiro do Fluminense. Vivi Vicente, boa noite a todos. Vitória da nossa nega véia. Bom descanso, fui. Valeu. Aqui tinha um ouvinte aqui, fé no gol do Fluminense. Só se for na próxima encarnação, nessa não deu. Fernando Rodrigues, melhor Pablo Diego. Fernando Rodrigues, valeu Fernandão. Obrigado aí pela participação, viu? O Ferdinand Pereira tá dizendo que tá ouvindo aqui pelo YouTube mesmo. Valeu, Ferdinand. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Então, ó, aqui nos votos que eu pesquei aqui do YouTube, o melhor em campo, o Matheus Jesus, viu? Menção aqui pro Pablo Diego, mas o melhor em campo, o Matheus Jesus. Então começa a nossa eleição aqui com 2 votos, o melhor em campo, tá? Vamos lá, o Matheus Jesus, porque a galera aqui vale 2 pontos pro melhor em campo. E aí, o nosso comentarista, o Frank Francisco, dá o seu voto às 11h38. O melhor em campo da Macaca, quem foi, Frank? Não me farei de rogado, até porque não sou advogado, hein? Ó, boa essa, hein? É isso aí. Rapaz, sensacional. Matheus Jesus, nota 9. O cara joga demais, Carlão. Bate bonito na bola, hein? Matheus Jesus, terceiro voto pra ele. André Luiz, o nosso repórter feliz. Em quem você vota, André? Ele que articulou a maioria das jogadas, a ponte do meio-campo para ataque, foi responsável pelo lançamento de no mínimo um gol da Ponte. Matheus Jesus, camisa 20, o craque do jogo. Matheus Jesus, o craque do jogo, já venceu. Meu voto é no Pablo Diego, tá? Pablo Diego, 1 voto, 4 votos pro Matheus Jesus. O craque do jogo, Matheus Jesus. Parabéns pela transmissão, diz aqui o Lamartine Pedretti Júnior. O Tikashi, eu esqueço quem que é ele aqui, rapaz. Mas tá um link japonês aqui no YouTube, né? Valeu, Corsato, melhor em campo, Matheus Jesus. Eu não lembro quem é você, desculpa. Mas é um ouvinte nosso aqui, ó, de muito tempo já. Valeu, Tikashi, obrigado, viu? Valeu, Corsato, coloca ele aqui, melhor em campo, o Matheus Jesus. Ó, você que ficou com a gente aqui no YouTube, dá aquele like para fortalecer aqui a nossa transmissão, tá? Então, com 4 votos, eleito o melhor em campo, Matheus Jesus. O melhor em campo, o craque do jogo. Até para dispensar aqui o André Luiz, que ele gosta de comer a pizza, né? Vou pegar o destaque final aqui do André Luiz, para você, se quiser comer mais um pedacinho de pizza, pode? Ficar à vontade, pode. Tem certeza disso? Pode, só deixa uma para mim. Você tá dando milho pra bode, hein? Deixando uma pra mim, tá ótimo. Você tem certeza do que você tá fazendo? Absoluto. É o Ticão, que é o Ticache aqui no YouTube. Não quer pedir ajuda aos universitários? Não. Vou pedir aqui o seu destaque final de Fluminense 0, Ponte Preta 4, André Luiz. Bom, destaque final da Macaca, que após a vitória maiúscula esta noite no estádio Lindolfo Monteiro,
Lindolfinho na cidade de Teresina, Piauí. A Macaca venceu por 4-0 o Fluminense e agora está classificada a segunda fase da Copa do Brasil 2023. Aguarda amanhã o resultado de Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas para saber qual será o seu adversário na segunda fase. E por ter passado de fase, a Macaca embolsa R$1.400.000. Já havia embolsado só por participar nessa primeira fase quase R$1.250.000 aproximadamente. Agora, a delegação da Ponte... André, só para atualizar aqui o placar ao vivo, o Flamengo fez um gol no finalzinho. De Arrascaeta. Flamengo 1, Independente Del Valle 0. Estamos com 92 minutos, ou seja, 47. O árbitro deu mais 6, né? Então, o Flamengo tem que fazer mais um para ganhar direto, ou então vai para os pênaltis. Por enquanto, 1-0 para o Flamengo. Vai, André, segue aí. Flamengo 1-0. Então, vamos lá. A Ponte agora retorna para a cidade de Campinas, onde o técnico Hélio dos Anjos vira a chave novamente do elenco e passa a pensar no próximo sábado a sequência do Paulistão da Série A2 diante do Comercial no estádio Palma Travassos às 16 horas. Para esta partida ele ainda vai comandar um coletivo pronto, vai ver com aqueles jogadores que poderá contar nesta partida de sábado, já que a Ponte está classificada à segunda fase do Paulistão. Em primeiro lugar, ninguém mais alcança a Ponte Preta e agora aguarda ao final das 15 rodadas para saber quem será o oitavo colocado e irá pegar na segunda fase no mata-mata do Paulistão Série A2 2023. Emendando com o destaque final do Fluminense, que após a derrota para a Ponte esta noite no Lindolfinho por 4-0, o próximo compromisso aí do Vaqueiro será também mudando a chave pela Copa do Nordeste. No próximo domingo, 16 horas, Aracaju, na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe, diante do Sergipe. Para essa partida, o técnico Eduardo Santos deverá comandar aí um coletivo pronto e depois a viagem para a capital sergipana, meu caro Carlos Corsato. Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Um abraço, André, até sábado, 3 da tarde, para Ponte e Comercial e Ponte, 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Forte abraço a você, a Frank Francisco, fui muito bem assessorado e contei com os trabalhos técnicos essa noite dele, o MacGyver, o nosso Shazam, o nosso Samurai Felipe Marques. Forte abraço aí ao vidente Lucas de Souza, que previu aí um dos gols da Ponte. Lucas de Souza está prevendo bem, Lucas. Um forte abraço a você, amigo ouvinte da Rádio FI, canais Futebol Interior. E até sábado com Comercial e Ponte Preta. Até lá! Valeu, André. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz e o seu destaque final. 11h44, agora vamos para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank Francisco. Notas do jogo. Goleiro Kaique França. Liga. Ô, rapaz, eu ainda vou aprender, né? Menino é novo. que é isso, hein? Ô, Carlão, pouca participação do Kaique, né? O Fluminense, a gente pode dizer que não incomodou a Ponte. Nota 7 pra ele, porque é aquela tranquilidade de sempre. E, Carlos, eu queria fazer um comentáriozinho rapidinho do Kaique, sem enrolar aqui. Como eu gosto dessa camisa azul quando a Ponte tá com a camisa preta. Me lembra Carlos Ganso. Ele gostava muito dessa cor azul, uniforme para goleiro, para mim. Fica muito bacana, Carlão. Nota 7. Nota 7 pro Kaique, é isso? Isso. Lembrando que o Fábio Alves de Almeida ganhou o corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Club, hein, Fabião? O Claudinei Corse vai entrar em contato contigo aqui ou alguém dos canais Futebol Interior, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Rodrigo Bruguineira tá em São Carlos, tá ligado com a gente. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí pela sua participação, meu querido. Valeu, hein? Bora lá, mais uma nota aqui, agora pro Everton. O Everton, nota 7, Carlos. 7, Fábio Sanches. É a tranquilidade de sempre, hein, Carlão? Nota 8. Matheus Silva. Nota 8, segue o companheiro e ainda marcou gol. Arthur, 8 também, boa partida hoje. Vamos lá aqui no Felipinho.
Filipinho, gostei da partida dele, Carlos. Ele só precisa tomar cuidado com a questão das entradas e esse cartão amarelo muito cedo. Mas tornou-se uma grande opção pro Hélio dos Anjos, Carlos. Gostei demais desse jogador. Hoje nota 7 para ele. 7 pro Filipinho, Amaral. Amaralzinho, nota 8, Carlos. Bela partida. 8 pro Amaral, Leonaldi. Também bela partida, nota 8. Matheus Jesus. 9. Jogou muito, Carlão. Faltou só ele marcar um golzinho hoje, hein? Gé. O Gé, Carlos, brigou o jogo inteiro e foi premiado com uma assessoria do Luiz Felipe, que foi aquela assim, ó. Gé, tira o Urucubaca. E ele empurrou pra dentro, Carlão. Nota 8 pro Gé. 8 pro Gé. Pablo Diego. Carlão, que dificuldade que ele tem pra bater na bola e fazer gol, né? Muita. Deus do céu. Ô Guipira, um toque meu aqui, bobo, tá? Não conheço muito, não. Pega umas aulinhas aí com o Pablo Diego. Que isso, rapaz. Pablo Diego, nota 8, Carlão. 8 pro Pablo Diego. Vamos lá pros que entraram, não por ordem de entrada, né? Mas vamos lá aqui. Puxando o Luiz Felipe, entrou na vaga do Everton. Carlão, o Everton fez uma boa partida, mas o Luiz Felipe simplesmente entrou e arrebentou, né? Em muito pouco tempo de jogo, ele voou lá pela lateral direita. Nota 8 pro Luiz Felipe. 8 pro Luiz Felipe. Saiu o Filipinho. No intervalo do jogo entrou o Júnior Tavares. Júnior Tavares hoje também outra bela partida pela Ponte. Já tinha jogado bem jogo passado, né, Carlos? Sim. Quando não tanto que esteve em campo. Nota 8 pro Júnior. Deu uma boa dinâmica de jogo aqui do lado esquerdo. 8. Notas boas aqui do time da Ponte. O Amaral saiu para a entrada do Dudu. Dudu também, Carlos, foi muito bem. Pena que ele tá um pouquinho afoito na hora da conclusão, hein? Mas nota 7 pro Dudu. 7 pro Dudu. Gui Pira, perdeu um gol feito, entrou na vaga do Gé. Carlão, eu achei muita sacanagem. Eu ia dar nota 5 pro Gui, por causa do gol que ele perdeu. Mas assim, muito pouco tempo em campo. Mas foi efetivo, Carlão. Ele não deixou a peteca cair. Deu uma dor de cabeça para essa defesa do Fluminense. Eu vou ficar com uma nota 6 pro Guipira. O jogo foi 4-0 pra Ponte, né? Eu queria ver a Ponte precisando fazer um gol e ele perdendo esse gol que ele perdeu aí. Aí nós massacrava ele. Então. O Eliel entrou na vaga do Pablo Diego. Hoje ele foi mais comedido, né? Na verdade, Carlos, o jogo estava definido e a galera lá, uns becão bravo. É o tipo de jogador que eu falava que ele ia acabar enfrentando. Mas, vou ser bem sincero, a primeira bola ele já sofreu pênalti, porque não teve como o jogador vencê-lo, né? Ele é um menino muito habilidoso, Carlos. Mesmo assim, eu dei nota 6 pro Eliel também. 6 pro Eliel, o atacante da Ponte. E o Hélio dos Anjos? Ah, Carlão, eu tenho que te confessar que o professor, a cada jogo, a cada passo a passo que a Ponte vai dando, porque a Ponte agora, Carlos, Oswaldo Avarez, o Vadão, falava de mini-metas, né? E eu gostava muito até disso. E hoje, a Ponte Preta vive mini-decisões, Carlão, uma após a outra. Cada jogo na Copa do Brasil vai ser uma decisão. Cada partida para a Ponte Preta na Série 2 é uma decisão, Carlão. E o Hélio, para mim... Carlão, não vou me fazer de rogado, não. Não faça. Até porque eu não sou advogado. Lógico. Nota 10 para Hélio dos Anjos, gente. 10? Opa! Sem dúvida. 10 para Hélio dos Anjos, o treineiro da Ponte. Eu vou chamar aqui a nota do jogo e depois eu quero saber o que você anota e rápidas pinceladas para a arbitragem do jogo. Mas primeiro, que nota você dá pro jogo? O Carlão, é difícil, hein? Mas eu vou dar uma nota 7 pela vontade dos jogadores. Porque futebol, vamos ser sinceros, nesse tipo de gramado, impossível. Que nota você deu pro jogo? Nota 7. 7, beleza. 7 pro jogo. E agora? O árbitro, Lucas Paulo Torezin, 39 anos, professor de Educação Física. Ele já havia pitado o jogo do Marília com o Brusque. O Marília perdeu por 3-0, foi eliminado também. O Vitor Hugo Imazu dos Santos, 36 anos, também paranaense, professor de Educação Física. E o Roberto Riverino dos Santos Júnior. Com certeza esse nome aqui é homenagem ao grande Roberto Riverino, né? Paranaense, 29 anos, ele é personal trainer. O que você fala aí do trio?
Os dois auxiliares eu não tenho que reclamar, Carlos. Eu não vi assim nada que me chamasse a atenção. Mas nos pra falar. pênaltis eles não poderiam ter auxiliado o árbitro? Nem que levantasse, o cara é muito incompetente. Agora, deixa eu só... Galera, pega essa. Como é que é o nome do árbitro, por gentileza, Carlão? Lucas Paulo Torezin. Você deve ser um grande professor de educação física. Conselho meu, continua por lá. Que com a latinha tu é ridículo. Nota 0, Carlão. 0? 0. Tá bom. Ô Frank, então o seu destaque final, a Ponte Preta vence 4-0 o Fluminense do Piauí e agora aguarda o adversário, que pode ser o Cordino do Maranhão ou o Brasil de Pelotas. As equipes se enfrentam amanhã às 7 da noite. Carlão, vamos prosseguindo, né? Continuar apoiando, torcedor ponte pretano, deixar o seu incentivo para esses meninos, para a comissão técnica. Hélio dos Anjos está de parabéns, a cada dia acerta mais. E aquela história, Carlão, que o Muricy Ramalho fala sempre, nada resiste ao trabalho. E o Hélio, gente, ele está sendo cirúrgico. O Filipinho entrou, tornou-se uma excelente opção para o Hélio. E deu uma baita dor de cabeça para ele, porque a contusão do Elvis, em tese, iria nos trazer preocupação. Ele consegue, porque o Matheus Jesus tem muita habilidade e capacidade. O Matheus Jesus passa a ter uma liberdade agora, joga um pouco mais adiantado. E ele tem a opção de colocar um outro meia, que é o Cássio Gabriel, ou usa Júnior Tavares, ou usa Filipinho. E, pra mim, sensacional. Então, galera, é firme aí, vamos continuar confiando. Parabéns pro Eberlin, parabéns pra comissão técnica, parabéns pros seus jogadores que estão batalhando. Carlão, fica o nosso convite aqui sábado pra você que nos acompanhou. Vamos estar junto aqui, partida difícil contra o Comercial. Normalmente a Ponte tem muita dificuldade no Palma Travasso, são uma equipe muito aguerrida, lutadora, mas crava aqui, hein? 2-0 pra Neguinha. Falei muito. Beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta venceu e passou para a segunda fase. Lembrando que ano passado a Ponte não passou da primeira fase. A Ponte foi eliminada pelo Cascavel na primeira fase da Copa do Brasil. Esse ano, a Ponte jogando contra o Fluminense do Piauí venceu pelo placar de 4-0. Bom, o jogo do Flamengo contra o Independente Del Valle foi para a prorrogação. 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Na prorrogação está 0-0, no tempo normal o Flamengo venceu por 1-0. O Flamengo precisa fazer mais um gol, né? O Independente também. Se o Independente fizer um gol e terminar assim, ele leva o título. O Flamengo precisa fazer mais um gol para levar o título. Se não tivermos gols na prorrogação, ficar empatada a prorrogação aí, cobrança de penaltis. É isso, agora hora para fechar aqui o fim de jogo, vamos trazer a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ô Felipe Marques, eu vou te mandar um áudio aí de 2 minutos que eu recebi aqui da assessoria de imprensa da Macaca. É só áudio, tá? Do Hélio dos Anjos. Vou fazer a ficha técnica do jogo aqui e vou pedir pro Felipe colocar esse áudio pra gente no ar de 2 minutinhos. Ponte Preta venceu o Fluminense no Lindolfo Monteiro pela primeira fase da Copa do Brasil na terça-feira ainda, 28 de fevereiro, 11h55 da noite. Ponte venceu por 4-0. Kaique França no gol, Everton, depois Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Filipinho depois Júnior Tavares, Amaral depois Dudu, Leonaldi e Matheus Jesus. Gé, depois Guipira, Pablo, Diego, depois Eliel, Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte. O Fluminense de Jefferson catou muito esse goleiro e olha que a Ponte venceu por 4-0. Carlos Henrique Lucão, o Everton e Lucas Manga, depois o Batista. Pio, Maurício, Gabriel, depois o Augusto, Carlinhos, depois o Natan.
Carlos Henrique saiu para a entrada do Fagner. Janeudo e Mateusão, o time do Fluminense do Eduardo Santos. Lucas Paulo Torezinho, árbitro, auxiliado pelo Vitor Hugo Imazu e o Roberto Riverino dos Santos. Bom, a Ponte tomou Matheus Silva, cartões amarelos para Matheus Silva, o Everton e também pro Filipinho. 3 cartões para Ponte Preta. Para o time do Fluminense, o Everton levou amarelo, Lucas Manga tomou amarelo, Pio, Gabriel, Janeudo e Augusto os amarelados. Gols do jogo: Matheus Silva 4-10 do primeiro tempo, Ponte Preta 1-0, assistência do Pablo Diego. Depois o Gé recebeu uma cobrança de lateral do Everton, ele bate pro gol, o Lucão coloca a bola pro fundo da rede a 43 do primeiro tempo, 2-0 Ponte. O Pablo Diego recebe passe do Júnior Tavares de fora da área, perna direita, faz o terceiro gol para Ponte a 9 do segundo tempo. E fechando o marcador, o Luiz Felipe, uma jogadaça na ponta direita, ele vai para a linha de fundo, cruza na cabeça do Gé, que manda a bola pro fundo da rede. Final: Ponte Preta 4, Fluminense 0, no estádio Lindolfo Monteiro, estádio municipal. Primeira fase, Copa do Brasil, deu macaca no Piauí. Ficha técnica do jogo. Vamos lá, áudio do Hélio dos Anjos, 2 minutos e meio. O professor Hélio dos Anjos fala da vitória da Ponte Preta 4-0 e a classificação na macaca. Fala, professor. Grande Thiago, tudo bem, amigo? Olha, eu fiquei muito feliz com a atuação do grupo, com o comportamento do grupo. Nós fizemos um jogo de uma imposição muito grande, estudamos bem o adversário, vimos o adversário jogando contra grandes equipes da Copa do Nordeste e impomos uma estrutura, como sempre, que já é modelo nosso. Marcamos pressão, marcamos na saída de bola desde o primeiro minuto. O campo realmente não deixou a gente acelerar o jogo. Acho que se a gente tem um campo melhor, a aceleração de jogo nosso ficaria muito melhor e, consequentemente, nós teríamos criado até mais chance. Gostei do poder de competir da equipe. Eu falei para eles que nós tínhamos que fazer um jogo de imposição. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós não podemos nos colocar numa condição de igualdade por jogar por resultado de empate. Nós viemos aqui para ganhar, para fazer um grande resultado. Fizemos esse grande resultado. O sacrifício também é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o vestiário não tinha nada para ser usado. Nada. Né? O Kiko, com sua capacidade, seu brilhantismo, saiu alugando refrigeração, alugando cadeiras plásticas. Então, é a superação, é a Copa do Brasil, que não é a coisa mais bonita, né, de falar que tem que passar por isso, mas a gente entende, e o mais importante, fazer o resultado. O mais importante é captar dinheiro para o clube. Então, essa é a nossa função. Eu acho que o clube, inclusive, nesse momento, merece uma atenção de pessoas que estão fora do clube, porque esse transfer ban está matando com o nosso trabalho, está dificultando o nosso trabalho. Nós vamos agora para outra fase da competição de Copa do Brasil, vamos para uma fase importantíssima da A2 e não podemos contratar nenhum jogador. Temos jogadores que não vão participar mais dessa competição, né? Que é o caso do Everton, que é o caso do Everton e do Fraga, desculpa. Então, vamos ter atenção com isso, porque, acima de tudo, nós temos que fazer o melhor pela Ponte. Gostei demasiadamente do comportamento da equipe. Comportamento de time grande. Chegar, impor, fazer resultado, e poderíamos ter feito um resultado até mais elástico por tudo aquilo que se criou. Muito satisfeito, muito feliz. Não esqueçam, sábado nós decidimos a nossa primeira colocação em Ribeirão Preto. Nós vamos chegar amanhã, descansar, quinta e sexta trabalhar, porque nós temos outra decisão em Ribeirão Preto e a gente espera contar com o nosso torcedor mais uma vez presente lá no Palmas Travasso. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Tá aí então, o Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, falou aí de tudo, falou do transfer ban, né? Como eu havia dito, do Everton e do Fraga, jogadores que não vão estar à disposição aí, a Ponte ainda tá com esse probleminha aí no transfer ban. É isso, então palavra do técnico Hélio dos Anjos pra gente fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
Esse, Felipe Marques, ficou com a gente na mesa de som, equipe técnica, equipe de áudio, vídeo com o grande Felipe Marques. A direção comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Estive ao lado do Frank Francisco, de carona com o Frank, do André Luiz, o nosso repórter feliz. Agradecendo ao pessoal da Clube FM 99,1 em Teresina, no Piauí, que ficou durante todos os 90 minutos conosco na jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Placar ao vivo Futebol Interior, o Flamengo vai jogando contra o Del Valle, 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, tá 1-0 pro Flamengo. O Flamengo precisa fazer mais um gol aí para se sagrar campeão, senão vai pros pênaltis. Se tomar um gol, perde o título e não fazer nenhum. Bom, Copa do Brasil, lembrando que hoje tivemos Resende 1, Ferroviário 2, o Ferroviário está classificado, Democrata 1, Santa Cruz 1, Santa Cruz está classificado, Tocantinópolis 1, América 1, América Mineiro classificado, e o Real Noroeste com o Vila Nova, jogo 1-1 também, hein? Vila Nova, time de Série B, América, time de Série A, Santa Cruz, time de Série D do Campeonato Brasileiro, tendo dificuldades aí com os seus times, né? O Ferroviário, Série C do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Resende, passou, né? Mas não foi bolinho não, só a Ponte Preta que teve vida fácil, né? Pelo menos fez o jogo ficar fácil, venceu 4-0, está na próxima fase da competição. Bom, para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Poti, o puro sabor da vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ridier, comunicação integrada, Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraçando aqui o Eduardo Damasceno, família Damasceno de Catanduva, Ponte Pretanos de coração, a Marilene Amâncio, Gustavo Carvalho, o Lamartine Pedretti Júnior, o nosso querido Ticão, que participou com a gente aqui também. Valeu, querido. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado a todo mundo que ficou conosco aqui na live, no YouTube do Futebol Interior. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, faça isso. Por favor, dê o like lá para que mais ponte pretanos saibam que nós estamos aqui fazendo a transmissão mais ponte pretana do mundo. 00:03 já estamos num novo mês, hoje 1º de março 2023, seja bem-vindo ao mês de março, que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica ali à direita, na capelinha do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos abençoe e ilumine. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Uma ótima madrugada, boa quarta-feira para todo mundo, ótimo início de mês e até sabadão que vem, 15h, para Comercial e Ponte Série A2, Campeonato Paulista. Tchau, gente, um abraço. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.